Essa palestra é uma abertura da nossa sexta semana de arquitetura da Faculdade de Águas. Espero que vocês aproveitem bastante. São conteúdos que são extras que a gente está tendo no Nascimento, então procurem perguntar bastante, absorvam bastante o conteúdo, vai ter bastante workshop. Amanhã a gente vai ter os treinamentos de Revit e também de SketchUp. Então, tudo que a gente puder estar fazendo aí por vocês, a gente vai fazer na semana de arquitetura, tá? Então, gente, aproveitem a palestra da professora Priscila. Obrigada, gente. Olá, gente, boa noite. Boa noite. Ai, bonito, vocês respondem. Bom, vou começar então hoje com a palestra de abertura, que é justamente o tema da nossa semana de arquitetura, né? O tema da nossa sexta semana, que alguns de vocês talvez tiveram um pouco mais de intimidade com esse assunto nas aulas de História, Teoria, Paisagismo, História, Teoria do Urbanismo, História, Teoria da Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo 2 ou 3, né? Dependendo de qual que é a edição de vocês. É uma redação, assim, eu sempre me confundo. Mas seria o tema, na verdade, a questão da Bauhaus está embutida dentro da discussão maior da arquitetura moderna, né? Como sendo talvez um dos grandes momentos, né? Um dos ápices da produção nesse sentido, né? Bom, a Bauhaus esse ano ela está sendo bastante celebrada no mundo inteiro porque ela faz 100 aninhos, né? Então a gente tem aqui um século, né? Ela começa, ela se inicia em 1919 e hoje, então, né, nesse ano, ela completa ali 100 anos enfim, o momento que ela foi criada, que ela foi concebida. E o mais interessante é justamente o que eu gostaria de ressaltar aqui, né, nesse título que eu coloquei, um século de vanguarda, é que apesar de ela ser centenária, né, se a gente for para pensar um século de vida, né, um tanto considerável, vocês vão perceber que é uma estética ainda extremamente presente no nosso cotidiano. As inovações que foram produzidas ali na Bauhaus, tanto no campo da arquitetura, como no campo do design gráfico, design de produtos, design de mobiliário, em todas as composições, inclusive, enfim, a própria maneira com que eles pensavam o papel mesmo da arquitetura, do design, essa visão de mundo, ela ainda é muito presente, ela influencia a atuação dos arquitetos e designers da atualidade, e a gente vai perceber que muitos dos produtos que foram produzidos nesse contexto, ainda hoje são facilmente encontrados nas lojas por aí, né? São facilmente encontrados como artigos de consumo, e muitos de vocês devem gostar, devem apreciar, ou ter em casa, ou tem como fetiche, né? Aquele sonho de consumo, de adquirir alguma peça de mobiliário, alguma coisa que tenha esse design daqui. Então, esse aspecto que eu gostaria de ressaltar, que é talvez o elemento que mais se destaca, que mais chama atenção na questão da Bauhaus, o fato de ser de vanguarda e se manter ainda, né, um século depois, na vanguarda. Então, já que estamos falando de vanguarda, vamos começar a conceitualizar essa palavra, né? Talvez alguns de vocês não saibam de onde vem esse termo vanguarda. Vanguarda, ele vem do francês avant-garde, e a ideia do avant-garde, o que seria? É aquela faixa, né, numa batalha, num campo de batalha, numa movimentação de tropas, é aquela primeira linha dos soldados que estão abrindo a batalha, né? Estão ali abrindo o campo, abrindo o caminho, né? Limpando ali, então prepara a vinda, né, da tropa. Tem uma origem um pouco brutal, mas o papel da vanguarda é justamente isso, né? Aquela que está ali na linha de frente, aquela que está dando a cara a tapa, está abrindo caminho para as tendências que vão vir na sequência. Esse termo depois, vanguarda, né, foi muito apropriado pelo campo da cultura. E a gente tem justamente, na Bauhaus, talvez um epítome, né, do que seria essa vanguarda, né, a maior expressão mesmo, de um design, uma concepção, uma visão de arquitetura que era tão inovadora para a época e um século depois ela continua fresca, ela continua ainda dando muitos caminhos ali do que a gente acabou seguindo para a arquitetura e design. E alguns de vocês, inclusive, vão até reconhecer algumas peças, né, que podem aparecer aqui ao longo do slide, e vão perceber que algumas delas, até hoje, animam, né, maquetes eletrônicas, de projetos, às vezes, super de ponta, né, de altíssima tecnologia, construções feitas, por exemplo, em Dubai, Abu Dhabi, aí você vê lá uma simulação, uma maquete eletrônica, um percurso interno, e aí você vai olhar os móveis que estão lá mobiliando, né, aquela simulação, geralmente são móveis da Bauhaus. É muito comum encontrar a cadeira Barcelona, por exemplo. A famosa cadeira Barcelona, que é um projeto do Mies van der Rohe, com a Lili Reich, e essa cadeira,
ela é uma cadeira que, enfim, até hoje, ela é como se fosse a essência daquilo que é o mais elegante, o mais moderno, o mais contemporâneo em termos de uma estética de design de interiores. E ela é de 1929, né? Então ali, talvez as avós, as bisavós de vocês estavam nascendo no momento em que a cadeira Barcelona estava nascendo. E ainda hoje a gente coloca em projetos extremamente high-tech, né? Aquela ideia de que esse é um mobiliário que ainda não foi superado. Ainda não encontramos uma outra linguagem de mobiliário que tenha sido mais moderna, mais contemporânea, que passe mesmo essa impressão de alguma coisa inovadora. Então tá aí, né? Um século de produtos que ainda não se mostraram superados, né? Bom, aqui para ilustrar esse slide eu coloquei justamente um dos tipos de composições básicas da Bauhaus, inclusive ilustra a capa desse livro da própria Bauhaus, né? É uma edição produzida pelo Archive, né? O Bauhaus Archive, que é um museu que tem uma compilação. E eles têm essa aqui na capa, né, uma das peças gráficas que eles produziram. Eu vou circular aqui para vocês, eu peço para tomarem muito cuidado, porque as primeiras páginas estão se descolando aqui, né? Então não roubem páginas, não deixem perder páginas, né? Mas vocês podem dar uma folhadinha para ver o que tem produzido aí. E essa peça gráfica que vocês estão vendo aqui, ela mostra bem essa discussão que estava sendo feita na época. A Bauhaus, ela está dentro de um contexto maior, né? Um contexto de grandes transformações, eu já vou contextualizar, enfim, essa discussão, mas ela está em diálogo com várias outras vanguardas. A Bauhaus não é a única vanguarda naquele momento, mas dentro do campo das artes visuais, das artes plásticas em geral, essa discussão, havia várias correntes, várias vertentes que também estavam debatendo o próprio papel da arte e o próprio papel, enfim, qual que seria o efeito estético, né? Qual que seria o efeito artístico da sociedade naquele contexto. E era um contexto de grandes transformações, é um contexto da Revolução Industrial, na sequência da Revolução Industrial. Então a gente tinha ali uma grande transformação que impactou por completo os modos de vida, né? Com as inovações, as várias invenções que surgiram num espaço extremamente curto de tempo. Então a gente vai ter naquele mesmo século a invenção da fotografia, a invenção do cinema, consequentemente, o telefone, o elevador, o carro, o avião, enfim, todos aqueles grandes elementos que vão transformar os modos de vida, eles estavam começando a surgir numa rapidez de 1 ano, 2 anos, uma década em relação à invenção anterior. E aí nesse cenário, especialmente o campo da arte, ela se coloca bastante, tanto como um elemento que expressa, né, essas sensações, essas transformações que estavam ali, mas também sofrendo os próprios reveses. A arte, perdão, a arte, até esse contexto do final do século XIX e início do século XX, ela tinha quase sempre 2 funções. Uma era uma função celebratória, né, uma função para celebrar a nação, os grandes heróis nacionais, né, eternizar ali determinados eventos, às vezes uma relação religiosa, também de representar divindades, ou passagens bíblicas, ou mesmo cenas mitológicas, ou então era para eternizar personagens, logicamente, da classe dominante, que eram quem tinha condições de pagar um retratista, né, para ficar ali 8 meses pintando, eternizando uma determinada personagem. Então a arte geralmente era bastante inacessível, era uma produção elitista, uma produção mais de comunicação, e ela tinha como, antes de mais nada, uma função mimética, né, de fazer a mímesis, de representar a realidade sensível, aquilo que não tinha como documentar, não tinha como registrar. Você tinha um pintor habilidoso que ia lá e fazia um registro, né, mais próximo, mais preciso daquela situação. Meados do século XIX aparece a fotografia. E aí você vai ficar ali 8 meses posando com o pintor? Eternamente? Você tem a fotografia, que é muito mais rápida, na época não era ainda instantânea, mas era bem mais rápida, e também a gente vai ter todo aquele afã da modernidade. Uau, é muito mais legal ter uma foto, né, uma coisa que é tecnológica e uma inovação, do que ali fazer uma pintura arcaica. Então a arte começa inclusive a se questionar. Se o papel dela não é mais registrar, não é mais ser retratista, agora cada vez menos pessoas vão usar essa função dos artistas, então para que serve a arte, né? E aí eles começam a se debruçar as questões intrínsecas à própria arte. O que a arte pode então comunicar dentro, né, já que ela perdeu essa função de ser o registro da realidade. Aí ela passa a buscar os efeitos estéticos que são provocados pelas cores, pelas composições, pelas formas geométricas, pelas linhas, pelas massas de tinta, né, pelo gesto, né, pela expressão. Ou então, por um lado, ela fica a arte pela arte, especialmente essa linha do expressionismo abstrato, né? Então eu pego ali um elemento que não representa nada, que está representando aqui uma pessoa, um boneco, enfim, nada, são alguns planos de cor.
Então ela não tem um tema, ela não é mais uma arte figurativa, ela é uma arte abstrata. Ela simplesmente reflete campos de cor. E por outro lado, a gente vai ter outras vertentes, especialmente os expressionistas, que vão então buscar pela arte retratar as inquietações e as angústias do mundo interior. Então, a maneira com que essas pessoas percebem o mundo. Então, se elas são nervosas, a gestualidade, como é que a cor reflete no estado de espírito, né? O gesto, a pintura. Então, seriam essas duas vertentes ali que são as vanguardas artísticas. Ambas vão se reunir na Bauhaus. Né? Vai ter tanto a turma do expressionismo, como também a turma do abstrato, que vai se juntar ali na Bauhaus. Então, a Bauhaus, ela confluiu, ela dialogou com essas outras vanguardas, e ela reuniu no seu próprio corpo docente, né, na sua própria composição, representantes de todas essas visões que eram inovadoras, essas mudanças de paradigma que estavam acontecendo nos campos da arte, do design e do conhecimento. Então, basicamente, essa estética aqui é uma das estéticas que foram divulgadas, né, e difundidas mesmo pelas experiências da Bauhaus. Bom, antes de mais nada, para a gente então definir o que seria a Bauhaus em alemão, né, que é uma escola que foi sediada na Alemanha, né, ela foi criada e sediada na Alemanha. Depois teve algumas ramificações, outras escolas que surgiram dentro do espírito da Bauhaus depois da Segunda Guerra Mundial em outras localidades, mas ela é essencialmente uma experiência alemã que vai acontecer no intervalo entre as duas guerras mundiais, ali no entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foi uma escola icônica, né, que surge numa região específica. A Alemanha ainda não era unificada, então era a República de Weimar naquele momento, né, sediada, né, nas próprias cidades de Weimar. E ela então recebeu essa escola, né, essa escola foi fundada pelo arquiteto Walter Gropius, reunindo ali as atividades tanto de formação em arquitetura, como também das mais variadas atividades do artesanato, da produção técnica, vinculada ao design, carpintaria, vitral, não sei qual que seria a corrente disso, mas enfim, a carpintaria, trabalho com metal, esculturas em pedra, pintura, enfim, as mais variadas produções artísticas, né, e também artesanais. Bauhaus em alemão quer dizer casa da construção. Haus, casa, Bau vem do verbo, né, de construir. Então é a casa voltada, né, o local em que essa construção vai acontecer. O objetivo primordial era, eles estavam então nesse contexto da industrialização, só que a industrialização ela trouxe um grande dilema, né, para a sociedade em geral, né? Porque quase sempre os produtos que eram gerados pela indústria naquele primeiro momento eram de baixa qualidade estética, né, baixa qualidade, enfim, as qualidades de materiais eram bastante caretas de certa forma, porque as pessoas que eram dedicadas para produzir essas peças no primeiro momento eram apenas técnicos que dominavam essas ferramentas, que dominavam as máquinas, que eram elementos completamente novos, inovadores. Então quem dominava aquilo que conseguia fazer, né, produzir cadeiras, móveis, objetos do dia a dia, garrafas, né, potes, etc, do cotidiano. Então havia assim uma separação muito forte entre arte e artesanato, que era inacessível, que era voltado então para o consumo quase sempre das classes dominantes, e a gente tem ali uma produção industrial de baixa qualidade. E o papel da Bauhaus foi justamente tentar fundir esses dois elementos, né? Produzir produtos feitos pela indústria, produzidos em séries, com os novos materiais, as novas tecnologias, porém com a mesma qualidade estética, ou com uma qualidade estética superior, né? Que refletisse inclusive os espíritos dos novos tempos, a nova era, expressasse essa sociedade da máquina, né? Ela é também muito importante para a história da arte, da arquitetura, do design, por ser a primeira escola de design no mundo. O próprio conceito de design, ele surge aqui. E ela se estabeleceu como referência estética moderna até os dias de hoje. Então aqui eu coloquei algumas imagens, né, ao longo dos slides vai ter vários desses produtinhos, que eram coisas que foram produzidas pela própria Bauhaus, que vão desde luminárias, né, luminárias que a gente vê até hoje comercializadas, né, ou então as que não são exatamente essas, são variações dessas, né, variações do mesmo tema, que foram desenvolvidas ali na década de 20, né, pelos artesãos, pelos estudantes, pelos professores vinculados à Bauhaus. Então luminárias sempre com essa estética muito limpa, essa estética minimalista, as formas puras, formas limpas, né? Estão tentando reduzir os objetos ao mínimo, a sua essência. Não precisa de nenhuma firulinha, nenhuma frisinho, nenhuma decoração, né, franjinha, nada mais, né? Eu vou exatamente naquilo que é o essencial, a forma mais pura, a forma mais limpa possível para desempenhar esse projeto. E eles tinham uma variedade gigantesca de atuações, como eram várias oficinas, vários mestres artesãos,
várias pessoas com as mais variadas formações, eles iam desde o design de produto, né, enfim, de peças de mobiliário, do cotidiano. Temos peças de mobiliário, como esse conjunto de mesas, né, nesting tables, que são conjunto de mesas empilháveis. Para nós esse conceito é super banal hoje em dia, é super comum encontrar, né, esses conjuntos de várias mesinhas que se encaixam, e elas foram desenvolvidas, né, elas surgiram pela primeira vez aqui na Bauhaus, que é um projeto do Josef Albers. Também tem linhas de brinquedos, né, produtos para peças de xadrez, né, que são bloquinhos de montar, e até mesmo tipografia, desenvolvimento de novas letras, novas fontes, novas formas de comunicação. Inclusive, essa fonte que eles usaram aqui, eu estou usando também para ilustrar o slide, é também uma das essências da Bauhaus. Quando vocês pensarem em Bauhaus, pensem que a Bauhaus está tentando enxugar qualquer objeto para o mínimo que ele precisa para ele ter um bom desempenho. Então não tem nenhum elemento gratuito, não tem nenhum elemento sobrando, não tem ali uma franjinha, não tem ali uma firulinha, um pompom, não tem nada. É só aquilo que é básico, a forma mais pura possível. E a mesma coisa acontece com as fontes, né? Eles foram os primeiros campos, né, do desenvolvimento do design que aboliram as fontes com serifa. Não sei se vocês já ouviram falar o que é serifa. Eu esqueci de trazer minha canetinha de novo. Mas a serifa, vamos pegar aquelas fontes tradicionais, fontes de jornal, como por exemplo, tem aí a canetinha? O que seria de mim sem você, Ross? A pessoa mais eficiente que tem no corpo docente da arquitetura. Então vamos olhar, por exemplo, quem pega aquelas fontes tradicionais da tipografia, como por exemplo Times New Roman, George, etc., a gente vai ver, por exemplo, a letra A. Quase sempre ela tem umas características assim, não tem? Não tem essas coisinhas aqui? Que são esses prolongamentos, são essas continuaçõezinhas ali da forma. E isso vai para todas, né? Vamos ver o B, né? Ver o C. Tem sempre esses elementinhos de decoração, e isso varia, logicamente, de um tipo para outro. Isso aí é um elemento residual que vem da transposição da linguagem cursiva, da linguagem corrida, o momento que aquilo ali foi segmentado em letrinhas isoladas para fazer tipografia, para fazer aquelas letrinhas isoladas para você colocar na prensa, né, imprimir as primeiras formas de arte. Então ela é um elemento residual. Ao mesmo tempo, ela é confortável para ler, porque a nossa tendência, né, conforme a gente está lendo assim, as letrinhas, elas vão... Essa continuidade, ela sempre leva, né, para a letra seguinte, né? Então, o nosso olhar, né, o nosso olhar vai caminhando pelas serifas, elas fazem uma continuidade entre essas letras. A Bauhaus está buscando economia máxima, de qualquer forma de economia, para tentar encontrar o máximo da potência, o máximo da mensagem. Então, eles vão tirar tudo aquilo que não é necessário para a compreensão da letra. Então, o A, que agora chama de firulinha, vai virar exatamente isso. Ou isso. Vou fazer algumas variações do tema ali para encontrar aquela forma essencial, o mínimo possível, mas ao mesmo tempo tivesse uma qualidade geometrizada, simples dessa forma. Então essa aqui é uma das fontes que eles desenvolveram, a fonte Univers. Ela foi desenvolvida por um ex-aluno da Bauhaus, mais tarde professor, que é o Herbert Bayer, que foi o criador da fonte Univers, a fonte icônica da própria Bauhaus, e várias outras fontes que também vão surgir ali na oficina de tipografia. Bom, como a gente viu então, ela é uma escola icônica, revolucionária, ela trouxe uma visão de design, uma visão bastante revolucionária, mas ela tem também algumas outras características que são importantes, que é a própria missão da escola e o projeto pedagógico. Então a importância dela não está somente nos produtos ou na estética que ela ajudou a construir, que se estabeleceu como a estética dominante do século XX até os dias de hoje, né, até o século XXI, mas também pela própria ideia da escola e principalmente para o desenvolvimento dessas tecnologias e possibilidades, né, de aprendizado. Então aqui temos mais algumas imagens, né, dos produtos que foram produzidos pela Bauhaus. Então temos aqui, né, o conjunto Barcelona, que eu mencionei ali, né, do Mies van der Rohe e Lili Raj. Como vocês devem ver, que elas ainda hoje vendem muito, vendem desde a versão carésima, né, de produtos de alto nível, e vem a versão chinesa, Baratex, que quebra rapidinho, mas enfim, é ainda um fetiche, muita gente gosta, muita gente consome, e ela é vendida, né, até hoje. Tanto essa cadeira aqui, cadeira Barcelona, como a cadeira do Marcel Breuer, a Vasily, né, que é essa cadeira aqui de baixo, com tiras essa mesma aqui, são uma branca e uma preta. Também foi produzida pelo ex-aluno da Bauhaus e depois professor Marcel Breuer, que depois ficou conhecido como um dos principais arquitetos e designers do século XX.
Temos também outras peças, né? Essa luminária também ficou bastante famosa, muito icônica, tem uma basezinha de vidro que não aparece. As mesas empilhadas do Albers. Aqui, essas chaleiras, né, geométricas, bastante icônicas, né, usando uma forma geometrizada, mas ao mesmo tempo escultural, né, criando ali uma pecinha bastante característica, que é de uma aluna, uma ex-aluna e depois professora da Bauhaus, Marielle Brands, também um grande nome da Bauhaus. Brinquedinhos, esse aqui é um berço, sim, é um berço que balança. E essa peça de xadrez também bastante conhecida. Então, aqui estão algumas das várias possibilidades de produtos que a Bauhaus gerou ao longo desses 100 anos. Bom, para contextualizar então, vamos entender qual que é com quem que a Bauhaus estava falando. Eu sempre acho que é importante, eu falo isso bastante para quem faz as aulas de história comigo, né, já deve ter ouvido isso várias vezes, que a gente sempre tem que entender o contexto em que os fenômenos acontecem, que essas propostas acontecem. Porque senão é muito fácil a gente cair naquela ilusão, né, fácil, né, de que a pessoa é uma figura genial, fora da curva, recebeu lá um santo, né, caiu um raio na cabeça e ela teve uma ideia sensacional. Geralmente não existe isso, né? Sempre tem um cenário profícuo, né, um campo em que esses debates estão acontecendo. E essas pessoas que são mais talentosas, são mais geniais, elas na verdade têm capacidade de relacionar, de síntese, elas estão antenadas, elas estão acompanhando as discussões e elas conseguem contribuir nesse universo de discussões. Então a gente sempre precisa entender o contexto, né? A Bauhaus não veio do nada. A Bauhaus, na verdade, é uma evolução de uma experiência que já estava acontecendo no finalzinho do século XIX e início do século XX em vários países, mas na Alemanha se chamava de Deutscher Werkbund e era basicamente uma cooperativa que se formou entre artistas, artesãos e comerciários, empresários industriais. Né? Então, era uma associação que visava, né, desenvolver produtos do artesanato, produtos da arte e, com isso, né, fazer um diálogo com os produtos industrializados. Então, já havia essa discussão da baixa qualidade dos produtos industrializados e a ideia, né, de que a arte tinha que entrar, né, tinha que voltar a ocupar o seu espaço ali na concepção dos produtos do uso cotidiano. Para a gente começar a entender como é que foi essa discussão, vamos tentar lembrar como é que era antes da industrialização. Como é que fazia naquela época, podemos imaginar até a indústria começar a ser estabelecida, como é que eu fazia para mobiliar uma casa? Acabei de casar, tô lá, né, vou lá montar minha casa. Como é que eu faço para mobiliar, para comprar os jogos de prato? Eu vou comprar onde, se não é produzido pela indústria? No mestre artesão. Então eu teria que ir no ceramista para comprar o jogo de louça, eu teria que ir no marceneiro fazer os móveis, teria que ir no tecelão para fazer, enfim, as roupas de cama. Então era tudo assim, de uma certa forma individualizada. Logicamente que isso era difícil, era inacessível, demorava muitos meses para você conseguir ter o seu produto. Então, em geral, eles conservavam muito o que eles tinham e era muito comum viver de herança. Né? Então, você tinha ali o mesmo jogo de cama que você herdou dos seus pais, que por sua vez herdou do bisavô. E era assim, aqueles produtos precários, que você conservava o máximo possível, porque não é fácil e nem barato você encomendar com mestre artesão. Com a industrialização, como é que isso acabou acontecendo? O que acabou acontecendo? Agora, no tempo em que um carpinteiro, mestre carpinteiro, tá ali, mestre marceneiro, perdão, tá ali fazendo um jogo de quarto para você, no mesmo intervalo, a indústria tá lá cuspindo 100 camas, né? No intervalo que ele tá ali entalhando, fazendo trabalho, pecinha por peça, encaixando, né? Enfim, ali a indústria tá cuspindo várias camas. Só que não com a mesma qualidade artística, porque afinal de contas esse artesão, esse mestre marceneiro, ele é herdeiro, né, de uma tradição que é passada de pai para filho, de mestre para aprendiz, que vinha lá desde o período medieval, era um saber, né? E tinha uma artisticidade embutida. Claro que tem a versão mais simplória, mais simplificada, que era mais acessível, né, que era mais rápida. Mas em geral era um saber que era transmitido e as pessoas, para ingressar nessas atividades, elas entravam já jovens, como mestres como aprendizes, né, afiliados ao mestre, e eles iam então galgando, né, subindo ali a sua habilidade dentro dessas corporações de ofício. Enfim, nesse cenário que a indústria começa a produzir, surgem alguns movimentos, isso no finalzinho do século XIX, podemos destacar dois, que é o movimento Artes e Ofícios, chamado de Arts and Crafts, que aparece pela primeira vez na Inglaterra, e também a chamada Arte Nova, Arte Nouveau, que tem vários nomes em diversos lugares. Na Alemanha era chamada Jugendstil, quer dizer, o estilo jovem, né? O estilo, enfim, estilo moderno, né? O estilo dos jovens ali no final do século XIX.
Esses dois movimentos já estavam discutindo a baixa qualidade das produções industriais, seja no campo da arquitetura, seja no campo do design, seja no campo dos produtos do uso cotidiano. Então, eles denunciaram, né, especialmente aqui em movimentos artes e ofícios, que o pessoal era bem sangue nos olhos, né, John Ruskin, William Morris, eles estavam lá assim, denunciando a baixa qualidade das produções industriais e, ao mesmo tempo, a exploração do trabalhador, né, que o trabalhador que estava ali, 14 horas por dia, 16 horas por dia, 18 horas por dia, ele trabalhando, né, produzindo aquelas peças e ganhava no final o salário relativo a um pão, por exemplo. E ele próprio não conseguia comprar os produtos que ele produzia. Então essa denúncia que eles estavam fazendo era, olha o que nós estamos fazendo com essas tradições medievais que nós temos, esse enorme saber, né, esse patrimônio material, esse conhecimento que nós herdamos de gerações e gerações, a gente está pegando esse pessoal está proletarizado, está trabalhando nas fábricas, né, exaurido, sendo explorado, e esse saber se perdeu, né, esse saber, essa qualidade artística se perdeu. E aí alguns desses teóricos, como John Ruskin, começou a denunciar que as cidades industriais estavam cada vez mais feias, que as casas estavam cada vez mais feias, que as pessoas estavam embrutecidas, né, cada vez mais aquela visão de que a arte era dispensável, né, que a realidade está se tornando mais bruta e mais, enfim, de baixa qualidade. Então, esse movimento Artes e Ofícios, o que eles tentaram fazer? Eles eram essencialmente um movimento anti-industrialização. E eles surgiram justamente no palco, né, no país, que é a Inglaterra, em que a industrialização surge pela primeira vez, né, surge de uma forma maciça. Então eles começaram a denunciar a baixa qualidade das cidades inglesas e começaram a falar, não, calma aí, vamos frear esse processo, vamos então nós fazer um movimento de resistência, a gente vai capacitar esses artistas operários, a gente vai reunir esse pessoal e vamos tentar fazer frente a essa industrialização. Eles criaram como se fosse um grupo de resistência. O principal deles é o William Morris, né, que é um seguidor, né, do John Ruskin nesse primeiro momento. E o William Morris, ele monta uma cooperativa chamada Morris & Company, em que ele junta vários mestres artífices, tecelões, pessoal que trabalha com estamparia, pessoal que desenvolve produtos, ceramistas, mais variados, né, construtores, marceneiros, carpinteiros, enfim, todas as pessoas que trabalham mesmo com a questão da arte aplicada, né, da arte utilizada como uma funcionalidade. E ele então fez um catálogo em que ele divulgava esses serviços e eles, por meio de uma cooperativa, tentavam fazer frente à força da industrialização. Não preciso nem dizer que não deu muito certo, né? Esse movimento de resistência, né, contra a industrialização, não tinha como parar, foi até um pedaço e essa empresa acabou falindo, né? O William Morris depois, inclusive, se engajou no movimento socialista, tentando fazer, né, continuar com essa resistência, mas acabou que esse foi um movimento mais crítico, né, na verdade, com relação... Teve uma contribuição mais crítica em termos de questionamento sobre a qualidade dos produtos industrializados e do fato que a arte e o artesanato estavam sendo perdidos, né, estavam sendo negligenciados. A outra galera, que é a galera do Art Nouveau, que é a galera da arte nova, também fazia crítica, também falava que as construções, as cidades, os produtos eram cada vez mais feios, mas eles falavam, não, mas a gente não precisa ir contra a industrialização. Vamos tentar encontrar um jeito de fazer com que esses novos produtos, essas novas tecnologias sejam bonitos. Então eles começaram a desenvolver uma nova linguagem artística no finalzinho do século XIX, conhecida como Art Nouveau, em vários países teve vários nomes. E a ideia era tentar, então, a partir dos novos materiais, da estrutura metálica, do vidro, do concreto armado, das máquinas, né, encontrar uma maneira de criar uma nova linguagem, uma nova estética que fosse fruto do seu tempo. Eles se inspiraram muito em formas da natureza, inclusive. Qual que era o problema da arte nova? Que ela continua sendo elitista, né? O problema da arte ser inacessível, da arte ser cara, da arte não estar ali na cidade, de fato, transformando a paisagem urbana, esse problema continua não sendo resolvido, né? Então, de certa forma, os dois fizeram críticas e os dois não conseguiram encontrar soluções. A solução começa a aparecer onde? Na Alemanha, né? E a Alemanha, ela vai se despontando naquele primeiro momento, justamente porque ele é um país que se industrializou um pouquinho mais tarde, mas, enfim, mais tarde do que a Inglaterra, que foi o primeiro palco da Revolução Industrial, e a França, né, que foram países que se industrializaram muito rapidamente. A Alemanha vai começar a se industrializar aqui 50, 60 anos depois, assim. E já no final do século XIX, a racionalidade, né, os alemães são máquinas, né, eles já no final do século XIX já estavam ocupando a posição de liderança dos produtos industrializados. Então já estavam com uma indústria extremamente avançada, né, com a qualidade dos produtos bastante avançados e ocupando ali aquele cenário de proeminência. E é nesse contexto que vai surgir a Deutsche Werkbund.
Para a gente ilustrar o que é a Deutscher Werk, eu botei aqui uma obra vinculada a esse movimento, é de um arquiteto alemão chamado Peter Behrens, e ele fez, né, um dos seus projetos é essa fábrica aqui, que é a fábrica de turbinas elétricas AEG, localizada no século XX. Frank Lloyd Wright, da linha organicista, e da linha funcionalista, a gente tem Le Corbusier, Mies van der Rohe e o Walter Gropius como sendo os principais nomes, os nomes mais influentes do século XX. O Le Corbusier, o Mies van der Rohe e o Walter Gropius todos trabalharam nessa obra aqui. Assim que eles se formaram, né, logo que eles saíram da faculdade, eles estagiaram e trabalharam em conjunto com o Peter Behrens. Então a gente já percebe aqui a gênese, né, dessa forma de pensar que vai transformar o cenário da arquitetura ao longo do século XX. Bom, aqui temos uma imagem de um ventilador desenhado pelo Peter Behrens, né, justamente para aquela empresa, do ventilador da empresa AEG. Então é o ventilador do Peter Behrens, um design de 1908. E aí a gente já começa essa ideia do arquiteto que também trabalha com design de produto, que também trabalha com comunicação visual. Enfim, essa ideia, né, quase de um homem renascentista. Esse é um conceito extremamente importante para todo o século XX, né, especialmente para a arquitetura modernista, que é a ideia da obra de arte total, né, que é um conceito em alemão chamado Gesamtkunstwerk, e a ideia, né, de que você precisa encontrar uma nova lógica, um novo espírito desse tempo. Então não faz sentido que eu tenha uma casa super moderna, mas eu mobilie com móveis antigos, ultrapassados, barrocos, né, herdados. Eu tenho que criar uma casa que é intercoerente, né? Então ela tem uma concepção, ela tem uma identidade do projeto arquitetônico para o mobiliário, para o tecido que está ali sendo utilizado como roupa de cama, como estamparia de tecidos, a obra de arte está decorando, o produto, o meu chaleiro de chá, tudo aquilo é dentro dessa mesma lógica, dessa mesma essência. Por quê? Essa nova forma de arte, essa nova forma estética, transformaria a relação da sociedade. A gente enxergaria a beleza de uma outra maneira, uma maneira mais técnica, mais objetiva, sem firula, sem afetação, sem ornamentação, porque ornamentação significa mais custo, mais tempo de execução e quase sempre é simplesmente uma afetação. O ornamento para eles era sempre uma afetação burguesa, né? Aquela ideia de, eu tenho dinheiro, eu posso pagar um monte de cornija grega e botar na minha fachada. Qual que é a diferença da casa, tecnicamente, com cornija e sem cornija? Nenhuma, né? Basicamente precisa de estrutura simples, uma vedação, uma porta, enfim, uma abertura para a janela e acabou. Isso é uma casa. Então eles estavam falando, vamos tentar encontrar essa essência. Eu não preciso mais criar esses elementos de afetação. Porque a gente está vivendo uma época de enormes desafios, né? O cenário da industrialização estava transformando as relações de trabalho, estava transformando as famílias. Porque agora as mulheres, por exemplo, ingressavam como força de trabalho nas indústrias. Então não tem mais sentido ficar em casa cuidando de uma casa, de uma cozinha gigantesca, né? Porque eu tenho que pensar numa casa racionalizada, numa casa que auxilie nesse cotidiano difícil, né? Corrido, com muitas horas de trabalho, porque essas mulheres também estão trabalhando. Eu preciso criar eu preciso atender para a demanda de moradia. Porque um dos grandes impactos que teve na Revolução Industrial foi o processo de urbanização. Porque pela primeira vez na história, a gente vai ver pessoas saindo do campo, né, que estavam trabalhando como camponeses, e indo para as cidades em busca de trabalho nas fábricas que estavam sendo criadas, né, e precisando de uma mão de obra de trabalho. Então, nesse contexto, a gente vai ver cidades crescendo de uma forma absurda. Eu sempre cito o caso de Londres, embora não seja especificamente aqui na Alemanha, mas esse mesmo fenômeno se fez sentir nos outros países também, com escalas maiores ou menores, né? Mas Londres foi bem paradigmática, né? Londres, no censo de 1806, contava com uma população de 840 mil, mais ou menos, habitantes. 90 anos depois, no censo de 1896, já eram 4 milhões 800 e poucos mil. Então, no intervalo de 90 anos, a população cresceu 4 milhões de pessoas. Que cidade aguenta? E onde esse povo todo vai morar? Levando em consideração que a esmagadora maioria desses migrantes, dessas pessoas que saíram do campo e foram para a cidade, eram pobres, né? Estavam em busca de trabalho. Então, uma das principais demandas do cenário da Revolução Industrial era prover moradia suficiente para uma galera em pouquíssimo tempo. Para esse sentido, uma arquitetura que fosse pré-moldada, industrializada, simplificada, né? Reduzida aos mínimos elementos com o máximo de conforto e desempenho possível, melhor para conseguir construir uma grande quantidade de moradias. As experiências modernas que vão surgir a partir daí, né, como é o caso da experiência em Frankfurt, do Ernst May, ele chega a construir, por exemplo, 15 mil moradias no intervalo de 5 anos, entre 1920 e 1925.
Então a ideia de usar essa forma de pensamento racionalizado, objetivo, o mínimo, né? Tentar encontrar essa nova estética para conseguir resolver os problemas da sociedade industrial. Então, dentro desse cenário do Werkbund, dentro desse cenário das primeiras vanguardas modernistas, eram esses os desafios, né? Eu consegui criar produtos industrializados com uma qualidade artística superior em comparação com o que era feito, consegui prover moradia, consegui resolver os problemas da sociedade industrial. E eles falaram, não adianta querer voltar no tempo. A gente precisa encontrar a estética e a visão, a maneira de a gente entender o mundo, apreciar a beleza dos novos materiais, das novas tecnologias. A gente tem que refletir o espírito do nosso tempo, né? A gente está vendo a época de automóveis, aviões, né? A gente não tem que ficar voltando ali para o neoclássico, para o neogótico, né? Então eles estavam querendo encontrar essa nova linguagem. Para fazer isso, então, a Werkbund, especificamente, começou a propor não apenas essa associação, né, essa classificação dos artistas e artesãos. Então, independente se você é pintor das belas artes, né, pintor, escultor, aquilo ali que está criando por liberdade artística, ou se você é um artesão, aquilo que você está produzindo em série, né, de uma forma, um objeto mais utilitário, eles se juntavam todos, então, para começar a discutir essas questões artísticas e também para educar novos técnicos que fossem capacitados para trabalhar na indústria, associando tanto o conhecimento da tecnologia, das máquinas disponíveis, como também trazendo uma bagagem artística e cultural. Então, as primeiras escolas de artes e ofícios começam a surgir no contexto da Werkbund, e é justamente aí que a Bauhaus vai entrar. Bom, nesse intervalo da Werkbund, a gente vai ver então uma figura surgindo ali, despontando com essas novas ideias, que é justamente o já falado Walter Gropius, que vai aparecer ao longo da noite toda de hoje. O Walter Gropius, ele era aquele carinha que se formou, né, na faculdade, foi fazer estágio com o Peter Behrens e estava lá muito dedicado com as questões da industrialização, dessa nova estética, e ele fez o projeto de uma outra fábrica, essa aqui é a fábrica de sapato Fagos, em que ele incorpora essas novas tecnologias e essa nova estética. E aí eu pergunto para vocês, olhando esse edifício, ele parece feio? Desagradável? A gente acha ele familiar? A gente encontra alguns edifícios que parecem com ele ainda hoje? E se eu falar que ele é de 1910? Ele já tem mais de 100 anos. 110 anos, 109 anos. Eu acho, particularmente, que não tem nada mais vanguarda, talvez, do que esses tipos de elementos. O carro que estaria estacionado aqui, se alguém tivesse um carro, porque já era pouca gente que tinha, esse é um Calhambeck. Não, um Ford T, talvez, que tivesse aqui estacionado na frente. Então, isso já dá uma ideia de quão vanguarda, de quão visionário eram as soluções que estavam surgindo nesse contexto. Porque o Gropius, na verdade, antecipou tendências construtivas que aqui, em 2019, a gente continua utilizando, né? E aqui ela tem... Ele está trabalhando no projeto conjunto com o sócio dele, Adolf Meyer. O Adolf Meyer também acompanhou durante a Bauhaus, né? Também foi professor da Bauhaus. E aqui eles começaram a trabalhar com alguns conceitos típicos da arquitetura que a Bauhaus depois vai eternizar. Então, o uso dos novos materiais, ferro, vidro e concreto armado. Então, estruturas metálicas, né? Concreto armado, formas simples, né? Então, formas geométricas simples, ortogonais. Por que eles gostam tanto de ângulos retos, linhas retas? Porque é mais fácil de produzir em série na indústria. Se eu criar lá um monte de forma curva, né, é muito mais difícil para a indústria produzir, demora mais, eu tenho mais gasto de material e mais dificuldade de encaixe na hora da montagem. Então essas formas retas são mais otimizadas, são mais eficientes, né, para uma arquitetura pré-montada. E aqui a gente percebe também que não tem nenhum elemento decorativo gratuito. Vocês estão vendo alguma coluna grega, algum enfeite, algum frontão, alguma escultura? Não tem nada. O único elemento que talvez seja decorativo seja, sei lá, esses frisinhos aqui, né? Esses sulcos na alvenaria, que não precisaria. Mas o resto, as cores, as transparências, os elementos são todos da própria matéria do qual o edifício é feito. Se eu tirar qualquer coisa daqui, o edifício não existe, né? Então, são as próprias janelas, as próprias texturas dos materiais. O mais inovador dessa obra, de 1910, foi o uso da pele de vidro, né, dessa cortina de vidro, que vai virar o marco da arquitetura da própria Bauhaus, inclusive no edifício da própria Bauhaus, e é o marco da arquitetura do Walter Gropius. E aqui, não só a ideia de essa enorme cortina de vidro, né, uma fachada inteira substituída por vidro, mas o vidro aqui na quina, né? A quina, o encontro, né, dessas duas fachadas, não tem
uma estrutura, um elemento estrutural visível. Por quê? Porque ele coloca ele recua o elemento estrutural para dentro. A fachada simplesmente, ela não tem função estrutural, ela é simplesmente uma vedação. Então eu posso substituir a própria quina das paredes totalmente com estruturas metálicas e vidro, né? Deixa aquilo ali totalmente transparente. Isso na época foi revolucionário, né? E por causa dessa obra, o Walter Gropius começou a ter bastante proeminência, ser bastante famoso, e ele passou então a ingressar o movimento da Deutscher Werk 2 anos depois que ele construiu essa fábrica, e ter uma posição de liderança, né? Começou a ser bastante conhecido no circuito da arte e do design na Alemanha naquele contexto. E aí que surge então a Bauhaus, porque temos ali o Walter Gropius exatamente na Werk, e da Werk com essa discussão grande sobre arte, design e indústria. O Walter Gropius foi convidado pelo governo da República de Weimar para assumir a direção das 2 escolas que eles tinham, né, escola superior que eles tinham ali, voltadas para a capacitação de artistas e artesãos. Eram 2 escolas, uma delas era a Escola Superior de Belas Artes da República de Weimar e a outra a Escola de Artes e Ofícios, que era voltada para a formação de carpinteiros, de mestres, né, mestres e ofícios do artesanato. O Walter Gropius, ele tinha já uma visão, que era muito gestada na própria Werkbund, de que não havia distinção entre arte e artesanato. Ele fala essa distinção, primeiro uma distinção elitista, né? Existe uma arte cerebral, que eu tô ali, eu não preciso vender, eu sou artista que vivo da minha arte. Ele fala, não existe isso, né? A gente tem que ver que arte e artesanato, o que muda é a função para que ela se presta. Uma tem uma função direta, aplicada, eu estou fazendo um pote lá que eu preciso usar para armazenar alguma coisa, e o outro é pura criação artística. Por que não fundir, né? Então ele cria ali um elemento em que a arte e artesanato ela perde aquela hierarquia, né, tão grande que havia se estabelecido ao longo da história. E também esses dois elementos, tanto arte quanto artesanato, eles também não podem deixar de se unir à própria indústria, à própria comercialização, à própria produção de artefatos, porque a gente precisa criar uma nova estética, né, uma melhor qualidade dos produtos disponibilizados. É nesse contexto que surge o design do jeito que nós conhecemos hoje, né? O termo design é um termo em inglês, ele não tem tradução direta para o português, mas seria, na verdade, uma palavra que mistura 2 sentidos, né? Por um lado, a ideia de desenho, né? A ideia de uma composição artística formal, e por outro lado, a ideia também de desígnio, de projeto, de eu ter um objetivo, né? Eu não estou fazendo desenho pelo desenho, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, e eu aplico meu desenho para isso. Design é essa mistura desses 2 elementos, né? A gente não tem uma palavra que é exatamente isso, ou é projeto ou é desenho, mas o design seria essa mistura dos 2. Tanto que em inglês, o que o arquiteto faz, que nós chamamos de projeto, em inglês é um architectural design, né? Você também trabalha com design, né? Porque você está criando um projeto com uma forma artística. Então, aqui vai surgir essa escola, a primeira escola de design, no momento em que o design, de fato, como conceito surge, e não tem desvinculação entre arquitetura, entre artista, entre escultor, entre pintor, entre o marceneiro, não tem distinção. Todo mundo ali desenvolve suas habilidades, dialoga entre si, sem hierarquia, sem nenhum tipo de suposição. A partir daí, então, essa escola é uma escola estatal, né? Então ela vive de recursos do próprio Estado. Ele estabelece não apenas uma missão, um propósito revolucionário, que é essa de juntar todos esses elementos numa produção, mas também uma pedagogia extremamente livre. Porque agora eles vão trabalhar essencialmente não com aquela formação acadêmica tradicional, de todo mundo sentado aqui ouvindo o professor falar, né? Fala, e você se vira para você fazer na sua realidade prática. A ideia aqui é você trabalhar misturando teoria e prática no seu dia a dia e usando, através de uma série de oficinas, né? Cada área de formação, você tem oficina de carpintaria, oficina de metal, oficina de escultura, né? Você associando durante as oficinas, na prática, experimentando, criando formas completamente novas, associando a teoria e a prática diretamente ali, né? Com a mão na massa, produzindo, manuseando os materiais, né? Trabalhando aqui. Ele vai justamente, como uma escola revolucionária, com uma proposta completamente inovadora, ele criou um manifesto, né? E isso é outro ponto importante para a gente lembrar com relação a todas as vanguardas naquele contexto. Eu não sei se vocês já viram uma frase que acabou ficando muito famosa como título de um livro, que dizia que o moderno não é um estilo, ele é uma causa. E isso é a essência do pensamento modernista. O modernismo, ele não entende, no momento em que ele surge, como sendo uma simples estética.
para eles é uma mudança de mundo, é uma mudança de paradigma, é uma relação do homem com o espaço, do homem com o tempo, do homem com a tecnologia, dos homens entre si, nessa nova sociedade industrial, né? Ela é uma causa, ela quer transformar a realidade por meio da arte, do design, da arquitetura, do urbanismo, né? Então ela tem sempre um papel redentor. Justamente porque ela tem essa postura revolucionária, eu preciso ter mais adeptos que se reúnam comigo em torno dessa causa. E eles vão sempre escrever manifestos. Então tem o manifesto cubista, o manifesto futurista, o manifesto dadaísta, surrealista, todos os grandes movimentos de vanguarda artística, pode entrar, eles trabalham com essa ideia do manifesto. E manifesto é o quê? É um texto, quase sempre um texto incensário, né, inflamado ali, para fazer com que as pessoas adiram a sua causa e passem a incorporar esse movimento, e esse movimento se expanda, né? O Walter Gropius faz o manifesto da Bauhaus já logo no momento da sua fundação, em que ele postula a eliminação completa da distinção entre arte, técnica e artesanato. E ele fala, a arte, a escultura e a pintura, elas têm que estar juntas com a estrutura da construção, né? E isso, inclusive, se corporifica aqui com essa estilogravura, né? Essa gravura que ilustra o manifesto da Bauhaus, né? Essa é uma estilogravura de um dos primeiros professores da Bauhaus, esqueci o nome dele agora, mas depois eu vou encontrar ali e vou lembrar, que era um dos primeiros professores, né, que fez parte do corpo docente, em que ele ilustra uma catedral, né, que para ele seria, uma catedral é justamente a confluência de todas essas artes, a pintura, a escultura, o vitral, tudo ali, né, em torno de uma mesma linguagem, em torno do mesmo propósito, e aí ele coloca aqui como se fossem 3 estrelas, né, que seria a pintura, a escultura e a escultura e a própria construção, criando então essa obra de arte completa, né, essa obra de arte total. E esse era o objetivo, então, da Bauhaus. Bom, aqui temos um trecho, então, do manifesto. Eu vou ler para vocês porque mostra bem qual que é o pensamento do Walter Gropius nesse momento. Ele diz o seguinte: arquitetos, escultores, pintores, todos devemos retornar ao artesanato. O objetivo final de toda atividade plástica é a construção. Ornamentá-la era, antigamente, a tarefa mais nobre das artes plásticas, pois os componentes eram inseparáveis da grande arquitetura. Hoje, elas se encontram em singularidade autossuficiente, da qual só poderão ser libertadas um dia através da consciente atuação conjunta e coordenada de todos os profissionais. Então ele está reclamando justamente que antigamente era pensado de uma forma integrada, né, como nas catedrais, e agora o que você tem? Alguém que constrói a casa, outro vai lá e gruda ou não os elementos decorativos, outro mobilia. Isso não está sendo pensado em conjunto, né? A gente criou uma distinção como se algumas atividades fossem mais hierárquicas, mais importantes do que outras, né? E elas se desenvolvem de forma isolada. Arquitetos, pintores e escultores devem conhecer e compreender de novo a estrutura multiforme da construção em seu todo e em suas partes. Então as suas obras se preencherão outra vez do espírito arquitetônico que se perdeu na arte de salão. As antigas escolas de arte não eram capazes de criar essa unidade. E como poderiam, já que a arte não pode ser ensinada? É preciso que elas voltem a ser oficinas. Esse mundo de desenhistas e artistas deve, por fim, tornar a orientar-se para a construção. Se o jovem que sente amor pela atividade plástica começar como outrora, pela aprendizagem de um ofício, o artista improdutivo não ficará condenado futuramente ao exercício incompleto da arte, pois a sua habilidade será preservada para a atividade artesanal, onde poderá prestar excelentes serviços. Arquitetos, escultores, pintores, todos devemos retornar ao artesanato, pois não existe arte por profissão. Não existe nenhuma diferença essencial entre o artista e o artesão. O artista é uma elevação do artesão. A graça divina, onde eu estava? Em raros momentos de luz que estão além da sua vontade, inconscientemente faz florescer a arte da obra da sua mão. Entretanto, a base do saber fazer é indispensável para todo artista. Aí se encontra a fonte primordial da criação artística. Formemos, portanto, uma nova corporação de artesãos, sem a presunção elitista que pretendia criar um mundo de orgulho entre artesãos e artistas. Desejemos, imaginemos, criemos juntos a nossa nova construção do futuro, que juntará tudo numa única forma, arquitetura, escultura e pintura, que, feita por milhões de mãos de artesãos, se elevará um dia aos céus como um símbolo cristalino de uma nova fé vindoura.
Então, como a gente pode ver, é bem aquele tom, né, de transformação, de conclamar todo mundo para se reunir e tentar encontrar essa fusão dessas artes, um novo espírito dos nossos tempos. Bom, nessa grande missão que ele então recebe, né, ele começa então a criar a estrutura dessa escola. Ele vai contratar, justamente como o objetivo dele é criar essa fusão artística e justamente conseguir transformar essa nova estética, a estética que reflita o espírito da sua época, ele já vai buscar para compor o corpo docente alguns dos nomes mais conhecidos, mais inovadores, né, que estavam ali disponíveis, né, para ingressar. Então vão fazer parte do corpo docente nomes que na época já eram bastante conhecidos no cenário das artes visuais, né, especificamente no campo do expressionismo abstrato, como é o caso do pintor Paul Klee e o Vassily Kandinsky. Né? O Paul Klee é um alemão e o Vassily Kandinsky um russo, ambos estavam vinculados aos movimentos do expressionismo abstrato, do movimento do Cavaleiro Azul, que era uma das vertentes do expressionismo abstrato. E também ele vai encontrar outros arquitetos, outras pessoas que também eram inovadores naquela época, estavam unidas em prol dessa mesma missão. No começo, quando ele funda a primeira escola, então na cidade de Weimar, essa escola ela vai ter essa sede, né, por 6 anos, entre 1919 até 1925, e depois ela é transferida para outra cidade, né, a cidade de Dessau. Durante esses anos, ela se manteve sob a direção do Walter Gropius. No momento em que ele inaugura a escola, já havia, né, já tinha um furor tão grande ali nas discussões, que já tinha 150 alunos na lista, né, para serem matriculados, e cerca de metade desses alunos eram mulheres. Essa questão feminina na Bauhaus é uma questão que tem uma faca de 2 gumes, né? Ela mostra bem um pouco o espírito da época. Por um lado, a ideia de que as mulheres pudessem ser bem-vindas ali para serem capacitadas, estudarem na Bauhaus, elas foram bem-vindas, elas participavam das oficinas, elas estudavam de igual para igual, algumas delas inclusive viraram professoras depois, né, da própria Bauhaus, e no alojamento de estudantes, eles tinham ali um conjunto de apartamentos, né, para abrigar estudantes que vinham de outras cidades, também não tinha distinção entre quartos de homens, quartos de mulheres, era tudo meio misturado, então eles tinham essa visão bem libertária, que para a década de 20, né, era bastante chocante ali para os costumes da época. Enquanto eles eram muito inovadores, por um lado, na questão feminina, também, especialmente na historiografia mais recente, há várias denúncias também de uma visão misógina, que era fruto daquele contexto da época, né? Enfim, que as mulheres foram muito apagadas do legado da Bauhaus, né? A gente conhece os nomes dos homens, né? O Walter Gropius, Mies van der Rohe, enfim, a gente conhece todos os nomes desses homens, mas as mulheres que produziam com eles, ou produziam de igual para igual, ou às vezes tiveram o seu próprio trabalho apropriado por eles, né? Também era muito frequente. Um exemplo é a cadeira Barcelona. A gente sempre atribui a cadeira Barcelona somente ao Mies van der Rohe, mas ele desenvolveu a cadeira junto com a Lili Reich, que ninguém sabe quem é, né? Então, assim como a Lili Reich, a Marianne Brandes, várias outras, a Annie Albers, a própria mulher do Gropius, né? Eram pessoas assim que, a Izzy Gropius, eram pessoas que tinham uma grande produção artística naquela época e elas também não ficaram na historiografia, passaram por um processo de apagamento. Atualmente, né, tem vários documentários, vários livros que estão tentando recuperar essas mulheres, né, da Bauhaus e divulgar os trabalhos que elas estavam exercendo. Também havia uma denúncia, isso está nos diários das próprias estudantes da época, que havia certas oficinas que elas eram direcionadas para fazer. Então elas se inscreviam, se alguma delas queria ser arquiteta ou queria trabalhar com metal, tinha uma resistência gigantesca. Elas eram conduzidas para as oficinas de tecelagem, por exemplo, né, que eram territórios femininos, né? E algumas que resistiram, né, só conseguiram às vezes ter um bom resultado, mas em geral elas eram desencorajadas para determinados tipos de atividades. Fruto da época, a gente tem que contextualizar que é a década de 20, né? Mas é uma questão, né, para nós mulheres sempre pensarmos aí o nosso papel ao longo da história. Bom, em termos da pedagogia, como é que esse curso era estruturado? O Walter Gropius, então, criou o seguinte grade curricular. Quando você se matriculava, você tinha um curso genérico, um curso preliminar, né? Que fazia uma introdução, geralmente durava cerca de 6 meses, e era voltado para a exploração da sua capacidade criativa. O Walter Gropius, como a gente viu no manifesto, ele não acreditava que a arte era possível de ser ensinada, né? Ele falava, esse bom gosto, essa sensibilidade artística, eu não sei como é que isso se ensina. O que eu posso ensinar é a técnica, né? É o desenvolvimento das habilidades criativas. Para isso, ele contratou esse cara aqui, que é Johannes Itten, que virou, na verdade, um dos grandes mentes, né, que ajudou a conceber esse currículo inicial. Ele foi responsável pelo curso preliminar, chamado de Vorkurs, e ele foi o autor, né, o professor que era responsável por essa primeira fase, até 1923, quando ele sai da escola.
O Johannes Itten, ele era, na verdade, uma figura bem interessante. É justamente esse contraste entre a figura do Itten e do próprio Gropius que acaba virando a própria essência do que virou a Bauhaus. A Bauhaus é a síntese desses dois polos. Johannes Itten, ele era extremamente espiritual. Inclusive, ele aderia a um culto, né, um culto religioso. Eu sempre esqueço o nome, porque é um nome bem diferente. É uma nova versão de um zoroastrismo, né, persa, mas começa com M. Se vocês procurarem no Google, vocês já acham a palavra de qual que seria esse culto ao qual ele pertencia. Mas é um culto oriental. E ele inclusive, né, por isso que ele tinha esse aspecto diferente, ele raspava a cabeça, né, ele parecia mesmo um monge budista, e ele desenvolveu uma própria vestimenta, né, ele criou um design ali de uma túnica, uma espécie de uma túnica, uma gola rolê que ele amarrava, enfim, com cores diferentes, que ele usava só essa roupa todos os dias. Então, na época, todo mundo usava terno, né, um cara que chegava com essa túnica, né, essa coisa, uma bata, né, com o cabeça raspada, óculos, ele era uma figura bem diferente ali dentro daquele cenário, né, daqueles alemães, terno e gravata, né, e chapéuzinho. O Itten, ele tinha uma relação muito profunda com a ideia da espiritualidade e da expressão, né, da possibilidade de que cada um dos estudantes desenvolvessem a sua habilidade, seu próprio gosto, sua própria possibilidade criativa, sua própria potência, né? Então, os cursos que ele começou a elaborar, né, eram completamente fora da casinha, dentro do que se costumava ensinar naquele contexto. As aulas dele quase sempre começavam com exercícios de respiração e exercícios físicos mesmo, exercícios corporais, né? De gestos, de se jogar, de fazer yoga, né? De fazer exercícios mesmo, porque ele acreditava que você tinha que entrar, né? Como se fosse mesmo filosofias orientais, né? Encontrar aquele momento de equilíbrio, de introspecção, para dentro do seu acesso ao seu inconsciente você conseguir ter essa harmonia, né, para sua potência criativa. Então ele tinha, né, uma série de danças, performances, atividades, para começar a desenvolver experiências, né, pelo próprio corpo, experiências para discutir teoria de cor, teoria da forma, composição, design, né? Então, quando ele trabalhava conceitos de ritmo, por exemplo, ele usava, né, exercícios que eram com o próprio corpo. Então, era uma forma completamente diferente de se ensinar arte. Atualmente, muitas escolas seguem esses princípios, esse modo de ensinar que surgiu aqui. Mas, na época, era só a Bauhaus que tinha esse tipo de visão, né, de maneira de gerar a produção. Eles trabalhavam bastante com o estudo de teoria da composição, né? Ritmo, luz, cor, forma. Então aqui a gente percebe uma das obras do próprio Itten, né? Uma pintura bem típica do espírito ali das artes visuais do período moderno, que é essa obra Círculos, né? Que ele trabalha com a ideia dos círculos cromáticos, com a teoria da cor, cores complementares, que ele explorava e desenvolvia nos seus próprios projetos. Em contraposição com essa turma mais sensorial, mais expressionista, né? mais enfim, como é que eu posso explicar? Mais espiritual, né? Tem outra concepção mais experimental da arte, entrava a turma do Gropius. A turma do Gropius já é racional, objetiva, matemática, pensava na produção, né, feita mecânica, né? Então havia sempre essa confluência dessas duas formas de pensar. Entre os dois, o Gropius ele gostou muito desse currículo inicial do Itten, né, como fonte de estímulo para os alunos. E aí, então, ele deu bastante carta branca para o Itten desenvolver essas ideias. Depois desse curso preliminar, que é o Forcurso, que durava cerca de 6 meses, os alunos, então, optavam por algumas das oficinas que o curso ofertava. E o restante da formação deles era no próprio laboratório, né? E nesse laboratório, que nas próprias oficinas, né, nos próprios ateliês, né, então tinha os ateliês de carpintaria, ateliê de vidro, ateliê de metal, os alunos escolhiam, né, qual era a formação que eles queriam ter, e aí ao longo de todo o resto da sua formação, eles eram acompanhados no próprio ateliê, pegando no material, explorando o material, manipulando de uma forma experimental, e eles eram acompanhados por 2 mestres, né, mestres ali que tinham formações diversas. Um era um artesão e o outro era um artista. O mestre artesão era o responsável pelo próprio ateliê, pelos materiais, ensinava as técnicas, como é que eu manipulo as ferramentas, como é que eu produzo aqueles artefatos. E os mestres da forma eram professores intelectuais artistas que eram responsáveis também pela coordenação daquele ateliê. Então os alunos tinham acompanhamento tanto do aspecto mais intelectual artístico da teoria, como também da prática do dia a dia, do fazer, né? E essa ideia de juntar o saber teórico e o saber prático ali na prática, mexendo mesmo, é que era a grande contribuição da pedagogia da Bauhaus, né, que mais tarde
foi adotado por várias escolas, a FAO, né, por exemplo, na USP, segue muito essa ideia da ateliê livre, né, da produção dos alunos livre ali, e isso também tem as suas raízes nessa pedagogia bastante original da Bauhaus. Então aqui temos umas imagens de algumas dessas oficinas. Aqui em cima vemos uma oficina de cerâmica com o mestre artesão Max Krahe, né, que era um ex-aluno da Bauhaus, depois virou mestre artesão. Então os alunos ali manipulando a cerâmica. E aqui embaixo uma oficina de tecelagem, né. A escola Weimar era essa, né, a edificação física. A gente percebe que, embora ainda seja meio tradicional, tem ali um telhadinho, né, cerâmico, mas já vemos umas claras da arquitetura do Gropius, né. E aqui também vemos uma das imagens que começaram a surgir, né, a forma de comunicação visual da Bauhaus Weimar, que a gente já percebe bem essa ideia da estilização, né, da forma essencial. Eu crio ali uma representação de um rosto, mas partindo de formas elementares, né, quadrados, linhas, né, elementos simples. Então é bem dentro dessa estética que estava sendo desenvolvida na Bauhaus. O corpo docente, então, ele foi procurar pessoas das mais variadas formações, né? Então, vai ter arquiteto, pintor, pedagogo, gravurista, escultor, enfim, escultor, cenógrafo, figurinista, teatro, as pessoas das mais variadas capacitações. E ele buscou muito artistas que eram artistas inovadores, artistas de vanguarda, alguns dos quais já eram famosos, bem proeminentes no cenário alemão daquele momento, né? Os primeiros professores que se juntaram ao Walter Gropius era Johannes Itten, como eu mencionei, que era o responsável pelo curso teórico, né, pelo curso preliminar, o Lionel Feininger, que é o autor daquela gravura do manifesto, que eu não lembrava o nome, né, então o Feininger, que era responsável pelas oficinas de pintura e gravura, e o Gerhard Marx, que era escultor. Além disso, na sequência, ele foi contratando outros professores, como George Mucha, pintor expressionista, que também foi responsável pelo ateliê de arquitetura. No campo da pintura, das teorias das cores, alguns nomes muito famosos na época, como o Paul Klee, que já era um artista renomado na época, e o Wassily Kandinsky, ambos vinculados ao expressionismo abstrato. O Oskar Schlemmer também já era um escultor muito provocativo naquela época, ele se incorporou ao Bauhaus e foi responsável pelas oficinas de teatro e cenografia. O Lothar Schreier também trabalhou com teatro no primeiro momento, foi por pouco tempo, depois foi substituído pelo Schlemmer. Enfim, eram vários profissionais que eram extremamente ousados. Ele juntou uma pedagogia inovadora com professores que eram os caras mais ousados, os caras mais experimentais daquele contexto. Não tinha como dar ruim, né? Realmente era uma concepção bem consistente. Aqui a gente vê a primeira grade curricular dos alunos da Weimar. Observem como a estética da Bauhaus vai mudando ao longo dos anos, né? Então essa aqui é a primeira gradezinha curricular que os alunos recebiam, ainda meio artesanal, né? Então eu falava aqui do curso preliminar, aí depois a sequência dos ateliês, né? O ateliê com Klee, enfim, que seriam as oficinas que eles poderiam fazer na sequência, né? E aqui nós temos os cadernos de aula do Paul Klee. O Paul Klee depois também deu aula no curso preliminar, né? Foi responsável por aulas de pintura e ateliês livres de pintura. E os cadernos dele foram encontrados, todos os cadernos de aula, né, com o que ele passava, e eles foram encontrados e hoje em dia são digitalizados, a gente consegue acessar tudo. Então, são cerca de 1000 e poucas páginas, quase 2000 páginas de cadernos mesmo digitalizados, que o Archive, né, o Bauhaus Archive na Alemanha, disponibiliza, né, para fazer download. E a gente percebe aqui a preocupação que eles tinham com a questão da cor, né, com o estudo da teoria da cor, do ciclo cromático, né, como sendo um dos elementos essenciais da expressão. Então aqui temos os nomes desses dois pintores que já eram muito famosos na época, o Paul Klee, né, essa figurinha aqui, na oficina de pintura, e essa aqui é uma das obras famosas do Paul Klee, das típicas obras. Então a gente percebe que basicamente o que ele aplica, né, são formas abstratas, não tem nenhum tipo de figurativismo, e ele trabalha ali na composição desses quadros com sequências cromáticas, né, a partir do estudo aprofundado da teoria da cor. Um ponto importante para a gente sempre pensar quando é falar de arte moderna e arte contemporânea. Não existe argumento mais cretino e que mais depõe contra a pessoa que fala, porque mostra a ignorância completa, do que dizer: ah, mas isso aí é arte, até eu faço, até meu filho de 3 anos faz esse quadradinho. Primeiro que você não fez. Segundo, teu filho de 3 anos não vai fazer uma sequência de cores tão bem feita que nem essa. Tem sempre um estudo, tem uma capacitação, tem uma proposta filosófica, tem uma postura sobre o que é arte, qual que é o papel da arte.
é uma arte quase sempre muito intelectual, né? Então, dizer que essa arte moderna é uma coisa de besta é porque você não entendeu porcaria nenhuma dessa obra de arte. Fica a dica para quem fala isso, busque se informar, busque ler sobre, porque quase sempre tem uma base, né? Tem uma consistência, uma crítica muito forte que dá explicação, que mostra por que essas soluções são escolhidas. Então, para o Paul Klee, ele trabalhava muito com o efeito da cor na nossa psicológica. Como é que nós entendemos a cor? Né? Como é que a cor, que tipo de sensações as cores nos provocam? Como que essas sequências de cores elas podem ser harmônicas ou não? Né? Então, ele trabalhava muito com composições, né, cromáticas que passavam, né, tentavam transmitir sensações psicológicas, a ideia mesmo do expressionismo abstrato. O Kandinsky, de uma forma similar, ele trabalhava menos com planos de cor, mas mais com linhas, composições, elementos geométricos, né? E essas formas de linguagem artística que ele desenvolveu, que foram bastante famosas, ele é considerado um dos grandes artistas do século XX, ele também trabalhou bastante com peças gráficas, como esse pôster da Bauhaus, né? Claramente inspirado nas suas pinturas, que virou um dos elementos de comunicação chave. De bate o olho e consegue identificar que se trata de uma comunicação visual típica da Bauhaus, né? Então, esses são os dois pintores mais famosos na época que integraram o curso da Bauhaus, e eles acompanharam a Bauhaus quase durante o tempo todo, né? A Bauhaus teve uma duração curta de 14 anos. O Paul Klee, ele foi quase até o final, ali por volta de 1928, só que ele sai da Bauhaus. O Wassily Kandinsky sai em 1928, e o Paul Klee fica até o final, até o fechamento da escola. O Schlemmer, como eu mencionei, eu acho esse cara sensacional, né? Que é um artista, um escultor extremamente provocativo, e ele também deu aula no curso preliminar, especialmente nas disciplinas que trabalhavam o corpo humano, né? Porque ele era responsável pelos figurinos das apresentações de teatro e dança da escola Bauhaus, né? Que eram extremamente provocativos, né? Aqui a gente vê alguns dos estudos, né, dos croquis que eles desenvolviam nas aulas, estudo do corpo humano. Então, para brincar com o corpo humano, para mexer na questão dos gestos, desenvolveram conhecimentos de ergonomia e também brincando com a geometrização do corpo humano, né, com efeitos que você pode criar estéticos a partir, né, da manipulação das formas humanas. Eles usavam isso nas suas esculturas e também nas suas oficinas de cenografia, né, de teatro. E aqui o George Musha, né, que também era um pintor, era responsável pelas oficinas de pintura e também trabalhou com as oficinas de arquitetura. Um ponto importante para a gente mencionar é que a arquitetura não estava oficialmente no currículo até 1927. Então, apesar da Bauhaus estar lá desde 1919, o Walter Gropius queria instalar um curso de arquitetura, mas encontrou muita resistência por parte dos governantes para incluir uma oficina específica de arquitetura. Então a arquitetura ela era trabalhada ali meio que junto, né? Porque a ideia ela fosse a reunião de todas essas oficinas, de todos esses conhecimentos. Então a maior parte desses artistas, pintores, né, também faziam projetos arquitetônicos, né? O projeto do George Musha foi responsável pela primeira casa tipo, né? O protótipo de casa da Bauhaus, que inclusive abrigou a exposição de 1923. Para a gente então visualizar o que é a estética Bauhaus, eu coloquei aqui para vocês alguns trechos do famoso balé da Bauhaus, né? Esse aqui é um dos balés, é o Triadische Ballet, que saiu em turnê em 1922, a concepção do Oskar Schlemmer. Observem as formas humanas ali que ele manipula com os figurinos.
São só alguns trechos, né, do Triades de Balé, mas quem quiser ver mais, tem trechos mais compridos, tem uns que mostram trechos inteiros, né, dessas coreografias, se encontram facilmente no YouTube. É só botar ali Balada Bauhaus, ou Triades de Balé, ou Oscar Schlemmer, já aparece. Eu acho particularmente bem interessante. Mas vocês perceberam ali que ele trabalha o corpo humano com forma de geometria, conforme o corpo vai se mudando, vai se posicionando, ele cria efeitos estéticos nas esferas. Então a ideia é mesmo de criar esses tipos de impacto. Inclusive trabalhando a diferença entre o corpo feminino e masculino, enfim, os gestos, as formas que vêm junto. Imagine, quando a gente olha para essa peça que vocês acabaram de ver aí, que tipo de adjetivos vem à mente de vocês? O que vocês pensam? Bonito e bizarro. Bonito e bizarro. Eu acho uma boa definição.
que mais, além de bonito e bizarro? O que vocês sentem quando vocês observam isso? Eu fiquei agoniado, sinceramente. Eu Agoniado. uma macabrice. Macabro. Normalíssimo. Se Macabro eu tiver pesadelo, a culpa da senhora. Vou deixar você com o pesadelo? Vou mandar uns mais compridos. Deus me livre. Então, macabro, vai ficar com pesadelo, o que mais? Criativo. Hã? Criativo. Criativo. Ninguém vai ser contribuir? Pô, Estranho, mas é legal, né? estranho, mas é legal? É como eu falo, hoje contou. Imagine que vocês estão mostrando esse espanto todo diante disso, porque realmente é bem diferente do que nós estamos acostumados a ver. Mas nós estamos em 2019. Imagina o que foi a turnê do Schlemmer pela Alemanha em 1922. As pessoas iam ver. Porque, sinceramente, eu posso. Talvez tá muito errado, não sou uma péssima arquiteta, mas eu achei feia, eu não gostei. Não gostou? Mas feio pode ser legal também, né? Sim, pode ser. Eu posso, como arquiteta, pode estar errado. Eu posso mudar de opinião também. Um ponto importante para a gente sempre levar em consideração é que essas experiências da Bauhaus, elas são bem para gente sair mesmo para provocar. O objetivo de chocar, de incomodar, é um elemento inerente à Bauhaus. E a ideia é que a gente tem que se acostumar com uma nova estética, de fato. A gente que vem dentro de uma estética mais padrãozinho, né? Às vezes a gente, né, até a gente entender, a nossa primeira reação é de rejeição mesmo. Vai passando o tempo, talvez vai se familiarizando, vai buscando saber mais, a tendência é que a gente talvez acabe compreendendo mais, não necessariamente gostando, mas compreendendo. Eu fui uma que no começo me espantei. Hoje em dia eu sou super fã disso daí, eu iria assistir fácil. Eu achava o máximo ainda. Mas na época, imagine em 1922, o pessoal estava lá cercado de construções neoclássicas, ouvindo música clássica, vendo balé tradicional. Aparece isso. Então o que você acha que a população achava da Bauhaus e dos estudantes da Eu Bauhaus? acho que é a mesma coisa que a gente achou agora. O que você ia achar agora? Ué, eu acabei de falar que eu não ia conseguir dormir, professor. Ah, você ia ficar... Mas eu acho que na época tem uma além, né? Ah, esse bando de gente drogada, degenerada, perversa, gente que não tem modos, não tem fora da moral dos bons costumes, enfim. Em geral, aquilo que costuma perseguir os artistas, né? Os artistas sempre são perseguidos com esse tipo de hobby. E se tirasse isso pra fazer uma casa, você ia dar uma nota baixa pra gente? Depende se for bom. Não, desse jeito assim. Não, a inspiração disso é lindo, maravilhoso, quero ver se presta. Fazer uma foto de pegada, sei lá. Olha, eu curto, gente. Eu tenho um pôster desse cara, com uma mulher perturbadeira com uma máscara do Schlemmer sentada numa poltrona assim, preto de branco olhando com a cara de mal. Ela tá bem na minha sala. Tem gente de manhã que lembrou do Castelo Rá-Tim-Bum. Nossa, Então teve legados, fechou, né? Fez uma influência. É que em 1922 era uma coisa. Gente, eu sei que todo mundo gostou muito do balé Triades, mas né, vamos voltar aqui então para a reflexão que gostaria de trazer para vocês. Isso também que eu acabei de mencionar para vocês, desse balé, evidentemente aquilo ali botava a Bauhaus no cenário, né? Até porque os alunos e os professores eram muito exóticos, como geralmente costumam ser em faculdades muito criativas, né? Então assim, os alunos usavam cortes de cabelo que eram fora do normal, ou às vezes batiam de frente com padrões morais rígidos da época. As mulheres usavam calças, por exemplo, né? Algumas delas, ou então eram mais masculinizadas, ou então os caras eram mais afeminados, ou então usavam roupas exuberantes, ou saíam com essas fantasias andando na rua fazendo performance, saíam tocando música, iam para a escola de uniciclo, né? Então assim, era um grupo muito performático. E os professores não eram muito diferentes. O Vassily Kandinsky, por exemplo, tem uma foto dele que ele está vestindo um terno vermelho. Terno, igualzinho terno preto. Sabe esse terno preto, assim? Só que é vermelho. Então ele ia dar aula com esse terno. O item parecia um monge. Então era uma figura, era um conjunto de figuras que chocava bastante. E a cidade de Weimar, né, que é na atual Turingia, na Alemanha, ela era e continua sendo uma região bastante conservadora na Alemanha. Então a população em geral, vendo aqueles alunos, os alunos iam fazer performance na rua, era uma turma também que era muito festeira, inclusive as festas eram incentivadas pelos professores, eles participavam das festas, né? O item dizia que a gente tem que alimentar o trabalho e o lazer em constante dualidade, porque a criatividade nasce disso. Dá uma Juliana lá. Eu ia. Nossa, eu ia fácil lá, tava bebendo lá no meio.
Então eles participavam, eles faziam essa atividade, iam para a rua. Então, evidentemente que a população em geral ficou escandalizada. Nessa tanto comercializando, mas essa chaleira em particular acho que a gente já acha mais familiar, né? Já deve ter visto mais vezes. Mas trabalhando através de, enfim, um pote de chá, uma chaleira, um bule, né? Enfim, brincando com formas novas, formas geométricas, encontrando soluções novas. O ateliê de tecelagem, né, que no primeiro momento estava sob a supervisão do George Mucha, depois com próprias alunas que foram formandas, né, que participaram. Depois foram professores, como a Guta Stotzel, que era a autora dessa peça aqui, uma das mais famosas, né, tapeceiras do contexto da Bauhaus. Eles também começaram a produzir peças que vocês percebem nitidamente um diálogo entre essas formas, essas soluções, com as pinturas do Paul Klee, com as pinturas do Kandinsky, né? Então havia ali, né, uma possibilidade de criação de novas padronagens, novas soluções estéticas, né? Entre as artistas que surgiram nesse contexto, deu destaque para Annie Albers, a mulher de Joseph Albers. Eles, inclusive, era muito comum os estudantes casarem entre si, então teve vários enfim, evidentemente, né? Vários encontros de almas artísticas e criativas naquele contexto. E a Annie Albers, ela se transformou numa das tecelãs, tapeceiras mais conhecidas do século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão dos nazistas, quando eles fecharam as escolas e os professores e alunos foram perseguidos pelos nazistas, muitos foram obrigados a emigrar. E a Annie Albers e o marido, eles foram para os Estados Unidos e depois para o México. E a Annie Albers começou a desenvolver uma série de estudos, né, em que ela associava os conhecimentos cromáticos, né, de estudo de cor e de composição da Bauhaus com as expressões dos indígenas, né, mexicanos. Então encontrou ali uma série de explorações da tecelagem, da padronagem com essas fusões de experiências, né. Então eram realmente bem interessantes. No ateliê de metal, que foi coordenado no primeiro momento pelo Johannes Itten e depois da saída dele pelo Moholy-Nagy, saíram essas peças que, enfim, a gente não tem nem o que dizer de que a gente encontra até hoje comercializadas por aí, né? E essa luminária, enfim, é uma luminária que está em tudo quanto é mesa por aí até hoje. Essas peças, em geral, foram produzidas por uma das alunas mais notáveis da Bauhaus, que foi a Marielle Brandes, responsável pelo desenvolvimento dessa famosa luminária de pecinha articulada que a gente conhece, né? Que eles desenvolveram ali. Além disso, também essa peça de vidro é bem famosa, né? Essa luminária de vidro aqui. Esses conjuntos de chá, que é uma invenção também da Marielle Brandes. Embaixo a gente vê a escultura de madeira e pedra sobre coordenação do Oscar Schlemmer. Então não apenas ele fazia aquele balé com aqueles figurinos bizarros, mas coordenava a oficina de escultura e desenvolvia peças como essas. Então saía daquela peça de musa grega, né, daquela coisa tradicional, para encontrar formas abstratas, né, através de composição geométrica, que são apreciadas até hoje. A mais badalada das oficinas da Bauhaus era a oficina de mobiliário, né? Era uma oficina de carpintaria e também depois associada com a oficina de metal, né? No primeiro momento ela foi coordenada pelo próprio Gropius. Então eles desenvolveram uma série de móveis que eram basicamente peças simples, com pouca ornamentação, racionalizadas, pensando sempre de uma forma geométrica e também voltada para a ergonomia. A ideia de peças que pudessem ser montáveis, desmontáveis, empilháveis, cadeiras dobráveis, né? Então, toda essa ideia de móveis práticos, articulados que nós temos hoje em dia, elas nasceram com as experiências aqui da Bauhaus. Cadeira de dobrar, cabeça de bar, tudo isso apareceu aqui pela primeira vez. E aí a gente vai ter um aluno que vai se destacar já na primeira geração da Bauhaus, que é esse cara aqui, o Marcel Breuer, que depois virou um dos principais designers e arquitetos do século XX. Responsável inclusive pelo projeto do Museu Whitney, em Nova York. O Marcel Breuer, ele era aluno da Bauhaus, né, foi aluno do Gropius, depois ele integrou como professor, né, no corpo docente. E ele foi o inventor dos móveis feitos de aço tubular, que vocês estão vendo aqui, né? Que a gente está sentado, inclusive, nessas cadeiras de aço tubular, né? Aquilo que nos acompanha no mobiliário até hoje, essa foi uma invenção desse cara aqui. E dizem, né, reza a lenda, que ele se inspirou olhando o guidão da bicicleta e pensando, epa, né? E aí ele começou a trabalhar com a composição de várias peças de mobiliário, né? Enfim, cadeiras, como por exemplo, que eram revolucionárias na época, elas não tinham esse ponto de apoio traseiro, né? Então ela está ali no balanço, né? Que era possibilitado pelo uso desse tipo de material, né? Então, esse tipo de estética de móveis que a gente compra até hoje, né? A gente acredita muito nessa figura do Marcel Breuer, que tá aqui. Além, bom, todas essas exposições, esses produtos... Opa! Todas
esses produtos que começaram a surgir ali, começou então a criar um embate dentro da escola. O Walter Gropius, ele acreditava que somente contar com financiamento público para a manutenção da escola não seria suficiente, porque a escola, logicamente, demandava, exigia, com todo aquele monte de oficina, aquele material, aquele corpo docente estrelado, né? Então era uma escola bastante cara. E o Estado, né, para ser financiado pelo Estado, ele já não podia contar muito com esse financiamento. Ao mesmo tempo, já em meados do século da década de 20, estava começando a ter uma mudança na temperatura política na Alemanha, né? Então um governo que era mais tolerante começou a ter ali cada vez mais a presença de pessoas mais radicais, né, de uma extrema direita que depois acabou eclodindo no nazismo. Começou a ter ali uma perseguição cada vez mais moralista, mais persecutória, e ele começou a perceber, não vou poder ficar contando muito com o financiamento de Estado, porque eles vão começar a cortar ali e fechar um pouco as torneiras. E um dos objetivos do Gropius, de tentar então não depender tanto assim dessa boa vontade por parte do Estado, era que os próprios produtos que surgiam nessas oficinas pudessem ser comercializados. Aí ele começa a bater de frente com alguns daquela vertente mais expressionista, né, mais espiritualista, especialmente o Johannes Itten, que achava que não era esse o propósito, né? O propósito era o ensino, era a exploração da criatividade, era a artisticidade de cada um desses estudantes. E aí ele começou, inclusive, contra essa ideia de usar aquilo ali como um recurso, né? E esses desentendimentos, não era apenas esse, eram vários, né, desentendimentos entre os dois, acabaram provocando a saída do Johannes Itten da escola em 1923, o mesmo ano em que essa exposição é realizada. A exposição é realizada nessa casa, que é a casa tipo, né, a casa protótipo da Bauhaus. É um projeto do George Mucha, executado pelo Adolf Meyer, né, o sócio do Walter Gropius, seguindo bem a ideia de uma planta racionalizada, formas geométricas elementares, e utilizando sempre nenhum tipo de decoração, de ornamentação, bem dentro do espírito da Bauhaus. E a gente percebe aqui no interior os móveis, as peças, os produtos, a tapeçaria, tudo aquilo que era produzido, né, pelos alunos da Bauhaus. Aqui tem aquele bercinho, né, que apareceu no começo, que estava divulgado, sendo exposto então para a população conhecer. E aqui o famoso cartaz, que depois virou marca registrada da Bauhaus, que divulgava essa exposição de 1923. No entanto, exposição, com balé, com tudo aquilo, não adiantou muito, e a população de Weimar cada vez mais começou a se colocar contra a escola, e enfim, aí começaram também a ser eleitos, né, como no conselho político da cidade, o que acabou levando então a pressão pelo fechamento da escola Bauhaus na cidade de Weimar. A escola fechou, mas como ela já era bastante conhecida, muito fora da cidade de Weimar, né, porque como ela era revolucionária, a fama dela já tinha corrido pela Alemanha, e várias outras cidades ofereceram para abrigar a Bauhaus, então depois do fechamento da escola de Weimar. E aí ela foi para a cidade de Dessau, né? A cidade de Dessau deu a melhor condição para a vinda da escola. É uma cidade que fica bem próxima de Berlim, ali por volta de 1 hora de trem, 40 minutos de trem. E aí a escola então vai para Dessau. Dessau entra ali no momento talvez mais conhecido, né, o ápice da experiência da escola Bauhaus, e ela se cristaliza especialmente com a construção, né, do zero da edificação sede, né, da escola Bauhaus, um projeto do Walter Gropius, que acabou se transformando num ícone da arquitetura modernista do século XX, né? Ela virou o paradigma de arquitetura racionalizada, industrializada, produzida em série, com os novos materiais, né? Então ela é integralmente feita com concreto armado, estruturas metálicas e também vidro industrializado, com as famosas fachadas de vidro, né, inteiramente coberta com pele de vidro, que é a marca registrada do Gropius, e ela virou também a essência de um pensamento, de um projeto racionalizado, setorizado, bastante racional. Essa fase, ela já é depois da saída do Itten, então a Bauhaus começa a ter uma transformação, inclusive, de direcionamento, né? O currículo vai mudando também, ficando cada vez menos expressionista, espiritualista e cada vez mais racional, técnico e aplicado mesmo para a melhoria da produção industrial. Nesse momento, a gente vai ver a influência muito forte de arquitetos e artistas ligados a um outro movimento de vanguarda, o movimento holandês chamado De Stijl, em especial o arquiteto Theo van Doesburg, que entra em contato com a experiência da Bauhaus, gosta bastante dessa experiência. Ele era já um grande pensador e proponente de outra vanguarda, que era a arte concretista, né, a arte neoplasticista. E ele vai então para Dessau,
dá uma série de cursos, né, uma série de palestras na Bauhaus e mora ali em Dessau por 2 anos, dialogando em paralelo com o que estava sendo produzido na experiência da Bauhaus. Nesse momento, então, ele vai influenciar quase sempre uma arte concreta, uma arte pura, de pura geometria, com ênfase na produção industrial, na funcionalidade, na padronização, produção em série especialmente, né? Voltada principalmente para a comercialização e a melhoria da arte e do design industrial. Nesse momento, a gente vai ver a proeminência do uso de formas geométricas puras, tanto na arquitetura, quanto no mobiliário, quanto no design gráfico, quanto na comunicação visual, né? Toda essa lógica vai ficando cada vez mais limpa. A preferência por cores primárias, né? Vermelha, amarela e azul, aliadas às básicas neutras, né? Preta, branca e cinza. A gente vê isso inclusive na própria composição do edifício da Bauhaus. Nessa fase, que é a fase da Bauhaus Dessau, né? Que ela vai quase até o finalzinho, vai de 25 a 31, ela vai passar por 3 direções. Walter Gropius fica até 1928, depois ele é substituído pelo arquiteto Hannes Meyer, de 28 a 30, e por fim o arquiteto Mies van der Rohe assume a direção da Bauhaus até os anos finais, 1930 a 33. Aqui temos então uma explicação rápida sobre o projeto da Escola Bauhaus em Dessau, né, esse edifício famoso, icônico. Hoje em dia ele não funciona mais a Escola Bauhaus propriamente dita lá, mas a Fundação Bauhaus está lá. Tem um museu também, ele é aberto para visitação pública. O bloco, esse aqui é o bloco dos alojamentos estudantis, são cerca de 28 apartamentos. Eles são abertos para você dormir lá, né, no estúdio, do jeito que está com o mobiliário original, igualzinho era antes. É um hostel, né, que você pode visitar e dormir lá, e nem é tão caro. Tive o prazer de passar uma noite na Bauhaus ali. É surreal a experiência, né? É uma coisa realmente... Parece que vive um fantasma ali do Gropius. Porque, enfim, tudo é dentro daquele espírito. Aquele design inteirinho, integral, toda aquela composição, todo aquele... Parece que você está dentro daquela atmosfera mesmo da escola naquela época, né? Bom, essa construção, ela é totalmente referência em termos de abordagem racional, pré-fabricada e ortogonal da arquitetura moderna. E aqui a gente tem a seguinte setorização. Aqui é o bloco do alojamento, aqui embaixo fica a cantina e refeitório, aqui fica o auditório. Esse bloco envidraçado é o bloco das oficinas, né, dos ateliês. O edifício ponte, né, que fica aqui passa uma via aqui por baixo. Aqui ficam algumas salas de aula e o setor administrativo. E esse bloco aqui abriga outras salas de aula e o colégio técnico da cidade de Dessau, que também faz parte ali desse projeto. Então é uma setorização bastante racionalizada, né? Bastante objetiva. E temos aqui algumas imagens atuais de como que está a escola agora. Então aqui é a imagem do auditório. A gente percebe que o mobiliário é todo aquele mobiliário articulado do Breuer, né? Montável e desmontável. Inclusive, eles podem retirar todas essas cadeiras e abrigar as famosas festas da Bauhaus ali. Então ela era um espaço multiuso. Essa ideia de multiuso, né, de uma planta multiuso, é uma coisa também bem moderna e que até hoje persiste, né? Aqui é a imagem do edifício ponte, com a rua aqui que passava embaixo, agora a circulação é fechada. Algumas imagens do corredor, esse aqui é o corredor do edifício ponte, aqui a gente vê o edifício das oficinas, né, com a pele de vidro. Essa aqui é uma imagem interna da pele de vidro. Então, como é que são as aberturas dessas janelas, né, das estruturas metálicas, e vocês percebem aqui o recuo da estrutura, né, cerca de 30 a 40 centímetros para trás, para justamente dar essa ideia da planta livre da estrutura, fachada livre da estrutura. São postulados do Le Corbusier, mas que a gente também encontra aqui na arquitetura da Bauhaus, né? E os efeitos visuais, né, que a própria estética, a própria beleza do edifício está simplesmente nos seus elementos arquitetônicos. Não tem nada, nenhum elemento decorativo gratuito ali. É só a parede, é só a janela, é só o piso, no máximo alguns pontos de cor, né, que ele coloca para valorizar ali. Além da escola Bauhaus, o Gropius ele projetou um conjunto de residências, que são as Meisterhäuser, que são as casas dos professores nas proximidades da Bauhaus, então, onde morava ali o próprio Walter Gropius, o Morro Linage, o Mies van der Rohe, enfim, todos os principais professores diretores, né? Eram casas projetadas dentro desse espírito, algumas delas estão intactas, essa daqui já foi destruída. A casa do Gropius e do Morro Linage, que eram as primeiras duas, foram bombardeadas na Segunda Guerra Mundial, né? Então elas foram destruídas. Em 2014 eles fizeram a releitura da casa, né? Recompondo a volumetria com uma linguagem bem contemporânea, para não fazer um falso histórico. Mas está ali mais ou menos reconstituída a volumetria da casa, né, do próprio Walter Gropius. Mas aqui é uma imagem de algumas das casas originais, e essa aqui é a sala interna
da casa do Walter Gropius. Você vê que ele mesmo morava com os próprios mobiliários, né? Todos eles incorporavam aquela estética como modo de vida, né? Nessa fase já de Dessau, no ponto alto, a gente vai ter vários grandes componentes, né, do corpo docente. O Moholy-Nagy também era um grande artista que foi responsável pelo desenvolvimento do design industrial, né, das artes gráficas. O Marcel Breuer, que era aquele aluno que virou professor, né, um dos principais nomes do desenvolvimento do design de móveis e de arquitetura do século XX. O Joseph Albers também foi aluno e virou hoje em dia um dos principais teóricos da cor, né? Então quem gosta de estudar a teoria da cor, estudar cores, né? O Albers, ele tem uma vasta produção nesse sentido e ele é um pintor também. Casado com a Annie Albers, aquela que eu mencionei, que é uma das principais nomes da tecelagem do século XX. O Herbert Bayer desenvolveu a tipografia, especialmente essas fontes, né? A famosa fonte Bauhaus. Ele também foi aluno da própria Bauhaus e virou depois membro do corpo docente. Outra aluna da Bauhaus que virou membro do corpo docente é a Gunther Stotzel, também uma dos principais nomes da tecelagem do século XX. Aí a gente vai ver arquitetos, né, professores de desenho arquitetônico e geometria, Carl Figer, a Carla Grosch, que era bem famosa na época, que ela dava aula de ginástica e dança e fazia umas performances corporais super ousadas, os alunos se apresentavam nas ruas. Ela foi considerada uma das degeneradas pelos nazistas, né, enfim, porque ela tinha bem, né, desenvolvido bem a ideia do espírito performático, né, de causar mesmo dos alunos da Bauhaus. Enfim, também tem o Otto Lindig, um grande nome da cerâmica, a Lili Reich, que é uma arquiteta e designer injustiçada, né, pela historiografia, trabalhou muito próximo ao Mies van der Rohe. Enfim, nomes da fotografia, mais variados, muitos deles eram alunos da própria Bauhaus. Aqui temos uma foto que mostra os professores, né, então o Gropius, o Paul Klee, o George Mucha, o Wassily Kandinsky e a sua esposa, Nina Kandinsky, dentro do corredor ponte ali do edifício da Bauhaus, no dia da sua inauguração. Aqui a gente percebe já a evolução daquela estética. Lembra como é que era o grade curricular antes, que era tudo bem artesanal? Agora já vai ficando cada vez mais racionalizado, né, com a tipografia, que eles desenvolvem uma estética limpa que dá início àquela lógica do minimalismo. E a arquitetura começa a ser implementada. Em 1927, o Departamento de Arquitetura é criado e começa a ter a formação específica para arquitetos. No primeiro momento é o Walter Gropius que coordena esse processo e ele começa a fazer também alguns projetos voltados para a extensão comunitária. Então aqui é um projeto do bairro Torten, na própria cidade de Dessau, é um projeto de Gropius e vários alunos participaram do processo de desenvolvimento do projeto e de construção, né? Aqui a gente vê umas imagens do ateliê de arquitetura da Bauhaus, né? Nesse momento é uma mudança da estruturação do grade curricular do curso, que ao invés de ser estruturada em torno dos estudos da cor e da forma, elas passam a ser estruturadas em torno da própria arquitetura. E os ateliês, que antes eram numerosos, 10 a 15 ateliês, eles se fundem e se transformam em apenas 5 ou 6 ateliês, que são todos aplicados à arquitetura. Então, ateliê de escultura é fundido com de carpintaria, de metal, né? Então, para criar artefatos de design de interiores ou integrados à produção arquitetônica. A arquitetura vira a alma, né, da grade curricular da Bauhaus a partir de 1927. O Walter Gropius, ele sai da instituição, porque ele não aguenta mais as pressões políticas, né, que vão ficando cada vez mais fortes. Em Dessau, embora no primeiro momento eles foram bem recebidos também, o mesmo processo vai se acontecendo. Em 28, a gente já começa a ter a ascensão do partido nazista, né, que começam a ser eleitos, ocuparem várias cadeiras, né, tanto no governo local como no governo nacional, e a perseguição, né, começa a ser cada vez mais forte, a pressão para que a escola fechasse. O Walter Gropius se irrita com tudo isso. Em 1928 ele sai da escola e começa então a assumir uma prática independente. Então ele mora ainda em Dessau, vai para Berlim também, né, e começa a ter uma produção arquitetônica independente, mas sempre, né, articulado com a Bauhaus. Quem assume ali a direção? Oi? Aquela foto que você tem do computador aqui, negócio lá? É aqui. No bloquinho dos alojamentos. Já vou falar disso, a foto está aqui, inclusive. Enfim, nesse momento, quem assume a direção da Bauhaus é o Hannes Meyer, que é um arquiteto apontado pelo próprio Gropius, né, para ser seu sucessor. O Hannes Meyer começa a dar uma mudança de direcionamento da Bauhaus, que vai ficando cada vez menos artística, menos criativa e mais técnica, aplicada mesmo à arte
prática, né, que pudesse ser voltada para a melhoria das condições do povo. Ele tem uma arte mais política, né, uma missão mais política, mais engajada, que bate de frente com os preceitos nazistas, né. Ele, inclusive, é acusado de ser comunista, justamente porque tem vários alunos que também começam a trabalhar com projetos de extensão à comunidade, arte para o povo, arquitetura voltada para o povo. Então a ideia de uma arte cada vez menos criativa, artística mesmo por si só, e mais voltada mesmo para uma aplicação e uma revolução de melhoria mesmo, de condições de habitação. Os alunos vão começando a ser cada vez mais perseguidos, né, justamente por conta da atuação política do Hans Meyer e dos próprios alunos da Bauhaus, né, tinha uma assembleia estudantil muito ativa, eles eram bem politizados, né, naquela época. Essa perseguição começa a acontecer e até que finalmente isso leva à demissão do Hans Meyer, né. Para entrar no lugar dele, o Gropius aponta então como indicado o Mies van der Rohe, que assume com o objetivo de deixar a Bauhaus o menos política possível, né? Ele tem uma posição mais neutra, né, para justamente tentar acalmar os ânimos e conseguir com que a escola continuasse, né, apesar daquele momento já ter a instalação do Terceiro Reich, né? E aí também ele começa a conduzir, né, o processo ali da escola de um jeito mais autoritário, né? Então a escola fica menos experimental, menos libertária, que nem ela sempre teve ao longo da sua formação, e passa a ser uma escola já mais careta, né, mais controlada, justamente para tentar controlar os ânimos e conseguir fazer com que a escola pudesse continuar. O Mies van der Rohe não tem todo sucesso, né, ele consegue segurar as pontas por alguns anos. Ele entra, né, em 1930, ali por volta de 1931, 32, ele já começa a ver a necessidade que a escola vai ter que fechar, até que ele fecha a escola em 32 e abre, né, numa terceira tentativa ali em Berlim, que dura somente poucos meses, né. Mas aqui temos umas imagens, né, da Bauhaus Dessau. Então a oficina, né, as experiências de desenho do corpo humano, a oficina do Oskar Schlemmer, as oficinas de pintura. Essas oficinas podem parecer que são de arquitetura, mas eram do Morro Linage, que trabalhava com aquele curso inicial, né? Ele assumiu o curso inicial no lugar do Item, e diferentemente do Item, gostava de trabalhar bastante com pintura, cor, né, e formas bidimensionais. O Morro Linage gostava de trabalhar com formas tridimensionais, né? Então criar, né, essas soluções geométricas, né, aplicando isso à criação de modelos, era bem forte. Aqui está o Morro Linage e todos os seus corpos de alunos com essas maquetes. Aqui vemos no bloco de alojamento estudantil um monte de aluno empilhado aqui nesse balcão para mostrar que aquilo ali era resistente, que de fato aguentava aquela galera toda ali naquela varandinha ali em balanço, né, de estrutura em concreto. De fato, está lá até hoje, né, enfim, eles não derrubaram aquilo. E, né, ele está ali, firme e forte, e aguentava essa turma toda aqui em cima. E aqui embaixo, uma das bandas da própria Bauhaus, né? Bauhaus, os alunos, como eram muito libertários, eles moravam ali, então cheio de festa, então tinha bandas de jazz, tinha grupos de teatro, grupos de dança, né? E isso durante as épocas áureas da liberdade dos estudantes ali. Aqui temos algumas imagens do alojamento da Bauhaus, são imagens originais ali, né? Dos estudantes morando na Bauhaus. A gente vê que todo alojamento é mobiliado com os próprios móveis produzidos pelos próprios alunos. Então eles mesmos produziam, moravam ali, né? Toda a estética da Bauhaus estava dentro do modo de vida. Atualmente eles mantêm exatamente do mesmo jeito, mobiliado do mesmo. Cada quarto tem uma mobília diferente, mas todas elas são da própria Bauhaus, né? E elas são hoje em dia abertas à visitação pública como um hostel. Então essas fotos são fotos que eu tirei quando eu estive lá, e aqui a comparação com as fotos originais da época, né? Como é que está ali os alojamentos agora. Professora, como que era o piso? Puxa, ele era basicamente um cimento queimado, e em alguns pontos ele tem uma cobertura meio emborrachada, como se fosse um linóleo. Basicamente esse tipo de piso que eu vi lá, que eu me lembro, né? Mas o cimento queimado é bem presente. Aqui são algumas imagens desses produtos produzidos na fase final da Bauhaus. Com certeza nós conhecemos todos, né? Então, tipo, são bem comuns, bem familiares para nós, né? Luminárias, pendentes aqui, são projetos da Marianne Brandt, assim como esse relógio que eu acho espetacular, né? Então, isso aqui são projetos, gente, da década de 20. A minha avó nasceu na década de 20, a de vocês deve ser bisavó já. Então, eu acho incrível, né? Essa luminária articulada que a gente conhece até hoje, típica de arquitetos, né? Nasce aqui na Bauhaus, é projeto da própria Marianne Brandt. Aqui a gente vê a mesa dobrável, né, que também é bastante conhecida, essa ideia de móveis articulados para as novas residências.
E a ideia era, como eles queriam que a casa inteira fosse uma obra de arte completa, fosse uma Gesamtkunstwerk, até a dobradiça, até a fechadura tinha que estar dentro desse espírito da época, né? Então, ele ia comprar uma fechadura rococó? Não, então já que não existia, eles projetavam tudo, até as fechaduras, né? Então, essa aqui é uma fechadura projetada pelo Walter Gropius, até hoje é comercializada. Para finalizar, aqui temos uma imagem de uma aula de arquitetura. Perdão. Arquitetura com o último diretor da Bauhaus, o Mies van der Rohe, né, orientando seus alunos, que ele tentou, conforme eu acabei de mencionar, manter a escola funcionando, né, tentar manter a escola política controlada, voltada mesmo para o desenvolvimento da forma, da arquitetura. Ele já era um arquiteto muito notável, muito conhecido, e um dos motivos pelo qual, inclusive, Walter Gropius indicou o Mies van der Rohe foi que ele pensou: bom, o governo não é tão contra o Mies van der Rohe, porque afinal de contas ele já tinha sido escolhido pelo próprio governo para fazer o pavilhão de Barcelona, né, na Feira Mundial de Barcelona, representando o governo. Então ele já era um arquiteto conhecido, já era um arquiteto que inclusive já tinha feito obras comissionadas pelo próprio governo, então ele achou, vamos ver se ele consegue segurar as pontas. Ele tentou durante muito tempo, mas a perseguição foi cada vez maior, vários alunos foram presos, professores foram presos, a perseguição começou a ser cada vez mais forte, até que ele fecha a escola em Dessau em 1932, transfere para Berlim, lá dura apenas alguns poucos tempos, até que a Gestapo, né, a polícia política dos nazistas, invade a escola em Berlim e alega ter encontrado vários materiais subversivos. Eles diziam que a arquitetura que era produzida lá era uma arquitetura degenerada, uma arquitetura soviética, uma arquitetura comunista, né? A arte era arte degenerada, a arte de gente maluca. Imagina que eles achavam do balé Triage do Oscar Schlemmer, né? Que era coisa de gente drogada, fora da moral e dos bons costumes. Qualquer semelhança com o que nós vemos ultimamente não é mera coincidência. E aí, finalmente, a escola é fechada em 1933, acusada de subversão, né? Muitos professores foram perseguidos, alguns membros, alunos, estudantes da escola, especialmente os de origem judaica, que tinham vários, foram presos, alguns foram para campos de concentração. A maioria dos professores emigrou, né, professores e alunos, então a grande parte deles foram para os Estados Unidos. É o caso do Walter Gropius, que vai para Harvard, funda a escola de design de Harvard, bem dentro do espírito da Bauhaus. O Marcel Breuer também vai para Harvard, também dá aula junto com o Walter Gropius. Eles criam ali, inclusive, um coletivo de arquitetos dentro do espírito da Bauhaus. O Mies van der Rohe vai para Chicago, funda o Illinois Institute of Technology. Também, além do Mies van der Rohe, o Moholy-Nagy também vai para Chicago. Alguns outros vão para Paris, né, o caso do Oscar Schlemmer. Outros vão para a Holanda. Enfim, eles tentam encontrar caminhos, né? Muitos vão para a União Soviética também, inclusive. E aí, nesse processo, a gente vai ver, né, esse espigo e a difusão dos ideais da Bauhaus. A influência que a Bauhaus vai ter com cada um desses professores emigrando, e eles já eram bastante notáveis, né? Eles implementaram cursos muito similares. Então, a tradição da Bauhaus, embora fosse fechada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, ela vai continuar através da escola de Ulm, por exemplo, né, na Escandinávia, seguindo a tendência, né, do design Bauhaus, e nos Estados Unidos, a criação da nova Bauhaus, né? Então, há a tendência de tentar encontrar soluções a partir das experiências depois. Depois, já, ao término da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, eles começaram, algumas pessoas colecionadoras que tinham ali, ou tinham guardado todo o rico acervo da Bauhaus, eles têm plantas originais. A planta original do Gropius, em que ele desenha a faculdade da Bauhaus, existe ainda. As maquetes originais que eram feitas pelos arquitetos e pelos alunos da Bauhaus. Vários dos primeiros protótipos de móveis, os primeiros protótipos de produtos ainda foram encontrados, além de páginas e páginas e páginas de cursos inovadores, né, do Albers, do Moholy-Nagy, do Itten, do Copley, foram encontrados. Eles têm uma vasta documentação e surgiu a necessidade de fazer um arquivo da Bauhaus. E aí é fundado, né, eles começam então a criar, a partir da década de 60, um grupo, né, voltado para a fundação da Bauhaus e para reunir todo esse arquivo e continuar difundindo os ideais da Bauhaus depois do final da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o Walter Gropius, na época velhinho, foi comissionado para fazer o projeto, né, desse museu. Até ser executado foi depois da morte dele, né? Ele fez o projeto em 64. Em 79, eles construíram o edifício do Bauhaus Archiv, na cidade de Berlim. O projeto original de Gropius foi bem modificado, mas esses shedzinhos aqui, icônicos, tradicionais desse edifício, foram obras
do projeto do próprio Walter Gropius, né? E atualmente lá funciona um museu, né, o arquivo da Bauhaus, que tem ali os vários produtos, artefatos, maquetes originais, plantas, desenhos, é a coisa mais incrível do universo ir lá e visitar esse museu lá em Berlim. Atualmente, né, infelizmente, ele não vai participar das comemorações do centenário, né, que tem várias comemorações acontecendo no mundo, que ele está fechado para restauração, ele reabre em 2022. Mas realmente é uma experiência muito interessante estar lá, viver esse espaço, né, perceber o quanto que aquilo é presente, olha eu lá, esse novo bloco dos estudantes, né, experimentar aquilo. Na verdade, o que eu acho mais interessante é entender que o moderno não é um estilo, não é uma nova visão, é uma lógica, uma forma de pensar o mundo de uma maneira ousada, de uma maneira criativa, mesmo que você não goste da estética, né? Eu acho essa estética muito simples, muito pura, muito industrializada, mas a maneira com que eles foram libertários em criar, em ousar, de pensar a pedagogia, pensar o processo criativo, né? Pensar a ideia de que nós, designers, arquitetos, nós temos que nos colocar no mundo. Qual que é a demanda, né? E a gente pensar em encontrar arquitetura que sai do lugar comum, que sai da simples reprodução de referências, né? Encontrar lá dentro de cada um de nós esse espírito criativo, né? Essas capacidades ousadas, sair da casinha, né? Eu acho que essa é o maior legado que a Bauhaus nos deixa, né? Tanto é que a estética dele está aí até hoje, de certa forma, insuperável, né? Bom, com isso então eu encerro a minha fala, espero que vocês tenham gostado. Chega também alguns links, né, enfim, livros, tem algumas informações para complementar. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão? Querem dividir essas impressões que tiveram do Bauhaus? Eu só não peguei se os alunos pagavam uma mensalidade ou algo assim. No começo não, era um processo de seleção criterioso. Então porque eles, na verdade, sim, eles queriam inclusive criar um filtro para não entrar gente sem habilidade, porque era um espaço de experimentação. Então eles tinham, assim, até esse curso preliminar, ele servia para filtrar quem era apto e quem não era, né? Então no começo não, era só um processo rígido de escolha. No final, com esses problemas que conforme havia perseguição política, eles foram enxugando as fontes de financiamento, aí houve necessidade de começar a cobrar algumas mensalidades, enfim, né? Mas era sempre muito simbólica, porque no início ela era mais, sempre foi estatal, no finalzinho, na época da gestão do Luiz Vanderrohe, ela foi ficando mais privada, né? Uma instituição privada, para tentar se sustentar. É isso aí. Algum outro comentário? Vocês gostariam de estudar lá? Enfim. Então tá bom, gente. Muito obrigada aí pela intervenção de vocês. Até a próxima.